tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Flames. Eu sou a Ana Carolina e hoje eu tô aqui com a Isadora e nós vamos falar sobre vida com o Espírito Santo. Os primeiros episódios que já estão no nosso canal foi o primeiro episódio eu falei sobre relacionamentos com o Matheus e a Mariana e no segundo episódio eu falei sobre a história de pessoas improváveis com a pastora Karina. Então, se você ainda não assistiu, já corre lá no canal, no YouTube, no perfil da Rádio Vinhedo Web e no Spotify, tá? É só procurar por Flames Podcast, tá bom? E aqui hoje eu tô com a Isa. A Isa trabalha comigo no escritório RM+, nós somos engenheiras civis. Eu trabalho com a parte de projetos de edifícios e a Isa trabalha com o marketing lá no escritório. Sim. E é isso aí, Isa. Conta um pouquinho pra gente da sua vida, da sua trajetória. Bom, primeiro, as pessoas têm que saber que eu vou falar muito daí, porque eu sou do Paraná, pra deixar bem claro. Eu vou tentar me controlar o meu sotaque, mas provavelmente vou falar um gente ou diferente ou coisas assim. Mas vou dar o meu melhor, prometo. Obrigada. Senão só vão prestar atenção nisso. Então, pra falar um pouco... A gente se conhece por causa da RM. A gente se conhece, não deu nem um ano ainda. São tipo 5, 6 meses. Então é pouquíssimo tempo que a gente se conhece, mas... assim, a gente já se tornou amigas e tem caminhado juntos. Foi uma conexão muito rápida, né? Nossa, em um total, mês a gente tava, meu Deus do céu, 3 chorando. semanas. Eu vou chegar nessa parte, calma. Por 3 favor. semanas. Mas, enfim, eu sou do Paraná. Eu sou engenheira civil, me formei em engenharia faz pouco tempo, também não faz nenhum ano. Me formei mais ou menos na metade do ano passado. E acho que o principal aqui a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Então, acho que nada mais justo do que eu contar um pouco da minha jornada. Nada mais justos? Nada mais justos, meu sobrenome é Justus. Nada mais justo do que eu contar um pouco da minha jornada. Acho que você já conhece, mas é mais sobre isso que a gente quer conversar. De como eu fui criada na igreja, o que aconteceu, o que me afastou da igreja e o que me trouxe de volta, né? Eu acho que dá uma contextualizada para vocês. Eu acho que todo mundo que cresce dentro da igreja, ou passa muito tempo da igreja, a gente tem alguns acontecimentos muito específicos, que é uma coisa que todo mundo acaba tendo essas experiências, tanto positivas quanto negativas, e a gente se conecta muito com isso, né? Total. Porque eu cresci dentro da igreja também, desde pequenininha, sempre estava na igreja, e aí teve um tempo que eu fiquei um pouco mais afastada, que fiz coisas que não eram bem, não são alinhadas com o que a gente acredita, e depois a gente acaba voltando. E conviver com tudo isso é um pouco pesado. Então, a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre Sim. tudo que a gente viveu dentro da igreja, tudo que foi imposto pela religião, esses formatos e esses julgamentos que a gente vive lá dentro. Então, a gente conversa bastante sobre isso e a gente queria compartilhar um pouco com vocês do que tem ajudado a gente a passar por isso, a encarar tudo o que aconteceu, tudo que a gente fez, tudo que foi feito pra gente também, né? Então, Sim. é um pouco... O começo da nossa conversa vai ser assim. E aí, no final, tudo vai se resumir ao Espírito Santo, né? Mas essa parte que você falou de viver dentro da igreja, eu vou dar o meu testemunho, assim, contar um pouquinho sobre isso e você para no meio e vai falando, porque eu tenho certeza que tem vários pontos, como a gente já conversou sobre isso, que você se identifica também e tem alguma coisa para adicionar. Então, para dar um contexto geral, eu fui criada na igreja presbiteriana, meu pai é presbítero, desde sempre. Minha mãe sempre também esteve à frente dos ministérios, do Ministério das Mulheres, de casais, enfim, da minha igreja. A minha irmã é 5 anos mais velha que eu, ela também sempre foi líder, principalmente do Ministério das Crianças. E eu, com o passar dos anos, também fui me tornando líder de ministérios, tudo dentro da igreja presbiteriana. Então... a nossa família sempre foi da mesma igreja. Primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa. Pato Branco. Hã? Pato Branco? Não é de Pato Branco, não é Ponta Grossa. Enfim, uma igreja que eu amo muito, uma igreja que sempre fez parte da minha vida, foi desde sempre, a minha igreja sempre vai ser. A igreja presbiteriana. E, enfim, eu fui criada dentro da igreja. E desde sempre, desde pequenininha, eu tive um relacionamento com o Espírito Santo. Fui me converter com 14 anos, de verdade, assim. Mas sempre tive um relacionamento com Jesus e ter esse conhecimento. Até essa semana eu tava falando com a minha mãe, não te contei isso ainda. Eu tava falando com a minha mãe e aí eu perguntei pra ela, mãe, você lembra de alguma coisa da minha infância? Porque eu vou participar do podcast. Se você lembra de alguma coisa que me conectava com Jesus já quando eu era pequena, sabe? Antes de me converter. E aí ela me deu vários exemplos, mas tem um que eu adorei. Que eu me achei, muito... Que foi assim, ela falou que quando eu tava na escolinha, eu ia na Boas Novas, que era a escola da igreja. E aí ela falou que tinham duas crianças que estudavam na mesma... Não eram na mesma turma, eu acho, mas eram na mesma escola, assim.
E elas tinham... Uma era cega e outra tinha um outro problema cognitivo, assim. E aí ela falava pra mim... e eu cuidava muito das crianças. Tipo, levava elas pro banheiro, levava elas pra almoçar. Enfim, coisa, tipo, pro lanchinho, coisa assim. E aí, diz que minha mãe me perguntou o dia por que eu fazia aquilo. E a resposta que eu dei pra ela, tipo, sei lá, era uma criança. Não tinha nem 10 anos de idade, sabe? Ela falou que Jesus falou pra mim que eu falei pra ela, né? Que Jesus falou pra mim que ele se agradava daquilo que eu fazia e que eu tinha que cuidar daquelas criancinhas porque elas eram ovelhinhas de Jesus. Eu achei um sarro que eu não sabia. E eu não sabia dessa história. Mas, tipo, só pra dar um contexto, assim, de como, desde pequena, estar dentro da igreja mudou e moldou quem eu sou hoje, assim. Isso eu devo muito aos meus pais. Então, a gente foi passando a vida, assim, fui crescendo dentro da igreja, comecei a ser líder de ministérios. E aí, quando eu me tornei líder do primeiro ministério, foi um ministério que eu amo muito, assim, que você já ouviu falar muito sobre ele, que é o Grudados, que é o grupo de adolescentes. Então, na minha igreja, a gente percebeu que existia um vácuo, assim, que eram as crianças de 9 a 11 anos, mais ou menos, que elas não podiam nem ir para o cultinho, porque já não eram mais crianças, mas, ao mesmo tempo, elas não podiam ir para o culto à noite, porque o pastor ficar pregando 45 minutos, elas não iam entender nada. Então, a gente decidiu criar esse ministério que se chamaria Grudados e que era destinado para esses pré-adolescentes, né? Era assim que a gente chamava. E aí, eu comecei a servir nesse ministério com uma idade, assim, acho que foi tipo com uns 15 anos, talvez, uns 14, 15 anos, foi por aí, que foi logo depois que eu me converti, né, de verdade. E aí, eu lembro de um episódio específico, que você lembra também, porque eu já te contei, que eu fui, eu tava, porque eu já te contei várias vezes, não, que um dia, eu já era líder desse ministério, já fazia parte desse ministério com um grupo de amigos, que um casal de amigos específico me convidou, e aí a gente começou esse ministério juntos. E teve um dia específico que o pastor da minha igreja, tipo, o pastor principal da minha igreja, chamou meu pai e minha mãe para tomar um café, porque ele queria conversar sobre algumas coisas que estavam acontecendo. E o que o pastor falou para os meus pais, quando eu tinha 15 anos, assim, que meus pais vieram contar depois só. Mas o que ele falou para os meus pais foi que eu vejo na Isadora um espírito de liderança. Isso é uma coisa que eu vejo muito forte nela, mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com a forma como as outras pessoas podem ver isso. Porque ela é muito nova e ela já tem esse dom, não sei se é essa palavra, mas, tipo, esse dom de liderança. E as crianças e adolescentes que estão com ela já são influenciados pelas coisas que ela faz. E o que ele fala eu fico preocupado porque ela é muito nova e eu não sei se ela vai saber lidar com isso, com o fato de ter tanta gente olhando para ela e julgando tudo que ela tá fazendo. Quando meus pais me contaram isso, eu falei, nada a ver, vou seguir minha vida. Eu falei, óbvio que eu vou conseguir. Aí, enfim, mal sabia ela. Corta pra 2 anos depois. Corta para eu chorando, mentira. Mas aí aconteceu isso, esse episódio. E os meus pais me contaram e eu só relevei e falei, não, tudo bem. Eu fiquei mais feliz pelo fato de que ele achou que eu tinha um espírito de liderança do que ele ter ficado preocupado. Mas aí a gente continuou. Aí eu continuei líder do ministério, continuei pregando. E uma coisa que foi muito importante que aconteceu foi que eu queria buscar Jesus de formas diferentes, não só dentro da igreja. Então, por exemplo, naquela época não existia live, igual hoje, por causa da pandemia, tem muita live e eu posso assistir os cultos da minha igreja. Naquela época, não tinha muito, assim, tipo... E como eu ia na igreja, eu não precisava assistir a live de novo, sabe? Então, o que eu fazia era buscar em outras igrejas, além da minha, sabe? Tipo, durante a semana, sei lá, uma terça-feira eu queria escutar uma palavra. Como eu já ia sempre na minha igreja, não faltava nenhum culto praticamente, eu quis começar a buscar outras igrejas. E não necessariamente igrejas presbiterianas. E aí isso me fez abrir a minha visão do tipo, não é só o que eu tô vivendo ali, sabe? Ter uma dúvida de tipo... Deixa eu só explicar um conceito, né? Que a igreja presbiteriana, ela é maravilhosa, eu amo, mas nós somos chamados de sorveterianos em algum momento da nossa vida por uma razão. E a gente mesmo brinca com isso. Mas é que a igreja ela é um pouco mais tradicional. Então, quando eu comecei a escutar pregações de outras igrejas, assim,
principalmente quando eles falavam sobre o Espírito Santo, porque eles falavam de uma forma diferente da que eu ouvia, eu comecei a ter experiências diferentes com o Espírito Santo, e aí que começou a destoar um pouquinho do que eu falava antes para o que eu falava a partir do momento que eu descobri quem era o Espírito Santo, sabe? Porque eu ouvia só sobre o Espírito Santo, mas quando eu pude experimentar dele, eu não queria mais pregar da mesma forma. Eu queria falar para as crianças que, tipo, tem algo a mais. A gente é muito alimentado com informação, mas Jesus quer que a gente seja alimentado com relacionamento e com experiências com ele. E eu comecei a pregar um pouco mais sobre isso, sobre o Espírito Santo em si. E aí, para eu não ficar 1h30 contando isso, eu vou dar uma cortada e vou falar que chegou um momento que eu estava pregando muito sobre o Espírito Santo e as pessoas, e em especial uma pessoa da liderança desse ministério que estava comigo, me chamou e veio me falar, assim, me chamou durante um culto, a gente saiu, e a pessoa me levou numa salinha lá da igreja, e aí dentro dessa salinha a pessoa me falou que não estava gostando da forma como eu estava pregando, porque achava que eu estava pregando muito sobre o Espírito Santo, que não era bem assim. Ela deu a entender, e falou, na verdade, essa pessoa, que eu estava pregando uma hipergraça. Então, tipo, uma hipergraça seria eu chegar para uma pessoa e falar: viva a sua vida de qualquer jeito, faça o que você quiser, nem pense em Deus, nem nada, e no final da sua vida você vai ser salvo. E é isso aí, se for para ser salvo, vai ser salvo. Eu nunca ia falar isso, obviamente, porque a gente sabe que não é assim. Mas pelo fato de sair um pouquinho do tradicional e da lei, digamos assim, do que parar de pregar o que é certo e errado e começar a pregar Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados e ponto final, e a gente tem o Espírito Santo disponível para todos nós, a partir desse momento, essa pessoa em especial preferiu que eu parasse de pregar, ou pelo menos diminuísse e não pregasse sobre isso em específico. E aquilo me deixou muito triste. E a conclusão, tipo, disso que aconteceu na minha vida não foi eu buscar mais ao Espírito Santo, mas foi eu me afastar e pensar, então é minha líder que está falando, né? Um líder do ministério que está falando isso para mim. Então, não deve estar errado. Eu devo estar errada, sabe? Se um pastor chegasse, não foi um pastor, mas se um pastor chegasse para mim e falasse isso, eu ia querer me afastar. Porque essa pessoa que é tão incrível e é líder de ministério está falando isso, então é porque eu estou errada. E aí o que aconteceu, o resultado disso foi que eu comecei a me afastar. Mas da mesma forma, eu me afastei, isso eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Eu me afastei, mas ao mesmo tempo, os únicos amigos que eu tinha eram os amigos da igreja, porque eu fui criada desde pequena na mesma igreja, os amigos eram sempre os mesmos. Na minha escola, eu estudei na escola da igreja, depois só que fui para outra. Mas o meu ciclo de amigos, a minha galera, era só as pessoas da igreja, eram só as pessoas da igreja. E aí, com 16 anos, eu entrei na faculdade. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a conhecer pessoas. Acho que pela primeira vez eu comecei a conhecer pessoas que não eram da minha bolha gospel. E aí, com isso, eu comecei a ter experiências, assim, e foi muito chocante para mim, porque vocês vão ver que eu vivi dos dois lados, né? O lado que apontava e que falava que eu era pecador e o lado que apontaram para mim. Então, no momento, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que a gente saía de uma aula e o pessoal falava: Isa, vamos ali no bar que tem aqui do lado da faculdade e tal. Eu falava: não, eu não piso em bar, eu sou de Jesus. Se eu for lá... Eu sou crente. Eu sou crente. Eu falei: não, eu não vou pisar lá, eu não vou lá. E aí ia todo mundo, ia a turma inteira, e eu ficava lá sentadinha num banco sozinha. Enfim... E aí, quando acontecia alguma coisa, tipo, tinha festa da faculdade, né? Eu nunca ia. Quando tinha churrasco da sala, eu nunca ia. Por quê? Porque eu fui ensinada que crente não faz essas coisas. Crente não pode ir pra festa, crente não pode beber. Crente não se mistura, né? Crente não se mistura. Crente tem que viver ali com as pessoas que são crentes, porque nós somos santos e os outros... A nossa bolha gospel, ela é inatingível. Exatamente. E as outras pessoas... Vão queimar no fogo do inferno. Mas é tipo isso. A gente não fala, mas é isso que a gente pensa. E aí, quando eu comecei a viver essa parte, assim, da faculdade, foi quando eu comecei a ver, em algum momento, depois de julgar muitas pessoas, de falar: meu Deus, olha tudo que essas pessoas estão fazendo, vocês vão pro inferno. E aí,
afastar mais ainda as pessoas de Deus do que atrair elas, porque se eu chegasse com amor, se eu chegasse com cuidado com cada um, talvez eu conseguisse atrair mais, talvez não, com certeza, eu atrairia mais as pessoas para Jesus, e o que eu fiz foi afastar, porque eu só apontava o dedo e falava que eles estavam errados. Mas na minha cabeça estava muito certo, na minha cabeça é isso que Jesus tinha me ensinado. E aí os anos foram se passando durante a faculdade, e teve um momento que Deus falou: olha para essas pessoas que estão na sua sala, você acha que elas vão pro inferno? E aí eu ficava pensando nos meus amigos, assim, tipo, Deus, eu tenho minhas amigas aqui, elas não são pessoas ruins. Eu pensava isso, falei, elas nunca fizeram nada de errado, elas nunca fizeram nada assim, tipo, que, nossa, meu Deus, sei lá, não vou dar nem... uma heresia, alguma coisa assim. E aí eu comecei a pensar, será que não tem uma razão para eu estar aqui? Tipo, será que não é... Pela primeira vez, Deus me colocou em um lugar totalmente com pessoas que não são as minhas pessoas, que não acreditam nas mesmas coisas que eu. Será que não é por uma razão? Será que não é porque Ele quer que eu venha aqui e faça alguma coisa diferente? E aí eu comecei a fazer uma coisa revolucionária. Que eu fazia minha devocional todos os dias. E aí, o que eu fazia era, eu escrevia na mão aqui com caneta nanquim, porque a gente usava para fazer desenho na faculdade. Eu escrevia com caneta nanquim um versículo, era tudo de um versículo novo. Aí, pegava, tipo, no primeiro ano da faculdade, segundo, às vezes eu pegava o ônibus, assim. E aí eu pegava o ônibus, aí eu puxava, tipo, Paraná é frio, né? Tava com moletom, eu puxava o moletom aqui pra Marte, assim. Aí eu pegava no negócio do ônibus e ficava assim, tipo, alguém olha a minha mão, alguém pergunta o que tá na minha mão, por favor, que eu tenho uma palavra pra você. E eu fazia isso. E fazia na faculdade. E teve vários momentos que as pessoas perguntavam, tipo, o que é isso? Deu, então, sabe? Eis que te digo. Eis que te digo. E aí eu comecei a pregar, assim, para as pessoas da minha sala e pra galera do ônibus também. E, por sinal, vou voltar a fazer isso, porque era muito legal. E aí, com isso, eu comecei a ter um pouco mais de contato com pessoas de fora e Jesus começou a me mostrar. Tá vendo essas pessoas de fora? É para você trazer elas para a igreja, não para você afastar elas. Então, para de se achar tão perfeitinho porque você nasceu na igreja e começa a se abrir e dar a possibilidade das outras pessoas terem o mesmo relacionamento que eu tenho com você. Cara, de você ser o caminho. Isso é uma coisa que pega muito pra mim, porque a gente com crentes, né? Cristãos, tem todo um preconceito, porque por muito tempo nós criamos esse negócio de o crente não pode, só fala Total. não pode, tudo é não pode. Uhum. E a galera se coloca num pedestal e isso afasta muito. Então, até mesmo dentro da igreja, a gente tem até uma separação, né? Porque a família do pastor, de forma geral, ela tá acima dos fiéis, aí tem os líderes, depois tem os meros plebeus lá. Tipo isso. Então, a gente... parece que as pessoas dentro da igreja, elas precisam se sentir acima de alguma coisa. Uhum. Elas têm essa necessidade de se achar mais santo, mais perfeito, sendo que todo mundo tá no mesmo nível. Sim. Então, entra muito a questão de, pecadinho e pecadão. Porque... Como isso me irrita. Isso é uma das coisas que mais me irrita. Porque é muita a galera hipocrisia. Ama apontar o dedo pro outro e falar, Sim. não, porque fulano, você viu o que fulano fez? Nossa, fulano fez... fulano foi em tal lugar, fulano ouve música secular, meu Deus do céu. Tá ouvindo música, foi no aniversário. Então, assim, é muito... Achar que o pecado do outro é muito maior que o seu, isso Sim. vira uma bola de neve terrível. E é difícil desconstruir, porque quando você cresce dentro da igreja, isso é muito enraizado em você. É a única coisa que você aprendeu. Porque você passa a sua vida, você passa anos, talvez décadas ouvindo isso, que o mundo não presta, que as pessoas não merecem ser amadas, porque... porque fulano mentiu, porque fulano bebeu, porque fulano usou substâncias ilícitas, etc. Porque fulano adulterou, porque fulano isso. Cara, mas Deus veio pra todo mundo. Sim. E a galera dentro da igreja tem muita dificuldade de aceitar isso, de entender que todo mundo merece ser salvo, que todo mundo merece ser amado. Então, assim, eu quero que Deus me ame, que Deus me abençoe, que Deus me proteja, mas aquela pessoa que me machucou, não. Ela não merece. Aquela pessoa que apontou o dedo pra mim, que me jogou, não. E é exatamente essa pessoa que merece mais. Porque, assim, é muito fácil você amar quem te ama. É muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, amar quem não te ama, amar quem te prejudica, amar quem aponta o dedo pra você, é isso que é demonstrar o evangelho. Sim. E a galera não consegue entender isso. Então, ela prefere muito mais afastar e apontar o dedo, porque é cômodo. Uhum. E ela precisa dessa validação do tipo... Exatamente. É pra ela se auto-validar. Eu preciso me validar como uma pessoa boa, e pra eu ser uma pessoa boa tem que ter alguém ruim. Então, quem vai ser essa pessoa ruim?
Que essa pessoa ruim não pode ser eu. Sim. Então, Porque a gente viveu sempre nesse certo e errado, sim ou não, vai pra direita ou vai pra esquerda. árvore do bem e do mal. É isso. Cara, a gente E fica a gente tão preso precisa nesse falar, negócio ele é errado e eu binário. sou certo. É exato, porque a gente quer apontar o dedo pra aliviar a nossa barra. E a partir do momento que eu entendi que não era sobre mim, e sim sobre as outras pessoas, e que aquelas pessoas precisavam ser alcançadas a qualquer custo, porque assim, a gente... Uma coisa que o bispo fala muito aqui, eu gosto demais, é que o pecado ele já foi vencido na cruz. Então a gente fica tão preso nessa coisa terrena de ai, pecou, não pecou, ou errado, não errado. Só que assim, a gente precisa alcançar pessoas, a gente precisa amar as pessoas, a gente precisa servir as pessoas e cuidar delas e suprir suas necessidades. Sim. Então é muito conveniente para o nosso inimigo que a gente fique preso nessas questões, nessas fofoquinhas, nessas implicânciazinhas de bolha gospel e não cumprir o evangelho, e não cuidar das pessoas, e não ter comunhão, e não ser igreja de fato. Sim. E isso leva pro Espírito Santo. Sempre. Ele é a razão da gente conseguir fazer tudo isso. Quando a gente vive em espírito e a gente tem essa comunhão com o espírito, é fácil. Porque eu vi uma pregação, não vou lembrar de quem era uma vez, falando que quando a gente tá no espírito, a gente para de se importar com quem nos feriu, porque a gente entende que aquela pessoa tá ferida também. Sim. Então é muito fácil quando você tá em comunhão com o Espírito, você não ser atingido. Porque você olha para aquela pessoa em amor, você olha para ela e fala assim, cara, eu quero te ajudar a tratar suas feridas, não importa. Eu sei que você me machucou, mas o meu Deus me salva, o meu Espírito tá comigo, o Espírito de Deus tá comigo, então eu tô bem, o seu ataque não vai me influenciar, porque eu tô bem firme e convicta de quem eu sou. Sim. Por causa disso, eu consigo te alcançar e te resgatar. Cara, Deus é perfeito demais. É isso. E essa foi uma das coisas que... Tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é Mateus 7 ou Mateus 8, não tenho certeza. Depois vocês procuram aí, mas tá em Mateus. Que fala assim... Não tá em Mateus essa. Mas é alguma coisa do Novo Testamento. A gente posta depois, não depois corte. a gente procura. Tô tentando lembrar qual que era. Mas a história é a seguinte. Paulo... Por isso que não é nessa parte. Paulo ele sobe num terraço, assim, da casa dele, e ele vai orar. E aí ele começa a orar, e ele tem uma visão. Assim, só para dar um contexto. Paulo, judeu, não poderia, de acordo com a lei, ele não pode entrar em contato com pessoas que são não judeus, né? Gentios, porque é como se ele se tornasse impuro. É o que que se acreditava naquela época, de acordo com a lei. E nessa visão que o Espírito Santo dá para ele, acontece o seguinte. Ele vê, durante a oração dele, um lençol, esse lençol descendo dos céus, e em cima desse lençol tem vários animais que, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a lei, eram considerados impuros. E ele estava com fome. E o Espírito fala para ele, Paulo, vai lá e come. E aí ele fala, não, eu não vou comer nada que é impuro, eu nunca comi nada que é impuro, não vai ser agora que eu vou comer. E aí ele faz isso por 3 vezes. O Espírito fala, uma vez, come, Paulo. Ele fala, não como nada impuro. Come, Paulo, não como nada impuro. Come, Paulo, não como nada impuro. E aí ele tá no meio dessa visão. Paralelamente a isso, o que está acontecendo é um cara chamado Cornélio, que é um não-judeu, mas era uma pessoa religiosa, uma pessoa que tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Ele recebe uma visão e o Espírito Santo fala para ele, manda 3, e aí o número de novo. Ele falou 3 vezes e o Espírito Santo fala para Cornélio mandar 3 pessoas até a casa de Paulo. 3 pessoas, de novo, que eram não-judeus, então Paulo não poderia entrar em contato com essas pessoas, porque senão ele se tornaria impuro. E aí Paulo entende, tem todo um contexto, mas vou pular direto pro final. Paulo entende depois disso, finalmente Paulo, entendeu? Tipo, não é qualquer pessoa, é Paulo, entende que, pela revelação que o Espírito Santo deu para ele, que as pessoas... Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todas as pessoas. Ele não morreu pelos presbiterianos, ele não morreu pelos batistas, ele não morreu pelos evangélicos, ele não morreu por um grupo específico de pessoas. Ele morreu para todos. Exato. Ele morreu para todas as pessoas que acreditarem nele. Então, sei lá, não interessa quem você seja, não interessa o que você tenha feito. Se você crê, é isso, basta. Porque não tem mais nada para fazer, não tem nada para aperfeiçoar. É pela graça e pelo sangue de Jesus. Porque ele é bom. A gente não é bom. É isso. É pelo sangue de Jesus. Porque no momento que Jesus morreu, ele derramou o sangue dele e perdoou os pecados, todos os pecados. Por um alto preço. Sim. É isso. É sobre isso. É isso. E aí, essa passagem, aí voltando pro terminal, parte do testemunho que eu não terminei até agora.
Esse foi um versículo que pegou muito pra mim, assim, essa passagem, né? De o Espírito Santo, aí o Espírito Santo em si, a pessoa do Espírito Santo revelando pra Paulo que se o Paulo não entrasse em contato com os impuros, se Paulo não pregasse para essas pessoas, e depois a gente vai ver que Paulo prega para eles e eles são cheios do Espírito Santo, e eu imagino nesse momento o Espírito Santo esperandinho, assim, ó, tipo, por favor, prega para eles, que a hora que pregar eu vou entrar no meio desse povo, eles vão orar em línguas, eles vão falar, e vai ser muito bom, e é essa passagem, assim, é isso que eu vejo acontecendo. E aí, quando eu li essa passagem na Bíblia, foi nesse período da faculdade, o Espírito Santo falou para mim, esses impuros que você tá vendo, eu não vejo eles assim. Então, vai nessa faculdade, prega para essas pessoas e vai viver o que eu tenho para você e o que eu tenho para essas pessoas. Porque eu imagino que, assim, outra passagem, aí agora é em Mateus, certeza, que Jesus está indo antes de ser crucificado, e aí ele está falando com os discípulos, e ele fala, vai ser bom para vocês que eu vá para que o Espírito possa vir, para que o Consolador venha. Tipo, vai ser bom para vocês, não é bom para mim, vai ser bom para vocês que eu vá para que o Espírito venha. E aí eu imagino Jesus assim, sentado do lado direito de Deus, mandando o Espírito Santo e falando, agora vai você, porque aonde eu conseguia chegar, assim, é como se eu imagino Jesus. Aí é uma coisa minha, não tá escrito na Bíblia, tá? Eu imagino Jesus, fonte vozes na minha cabeça. Eu imagino Jesus sentado do lado de Deus e olhando pra gente, e o Espírito Santo vindo em direção à terra, assim, e ele pensando, eu podia estar lá fazendo isso porque eu tenho o Espírito Santo, mas é melhor pra eles que eu venha até aqui e fique olhando, assistindo o que tá acontecendo, porque o que eu conseguiria fazer, eu como um homem, eu não conseguiria chegar em tantas pessoas. Mas vai ser melhor pra eles se eu mandar o meu espírito, e o meu espírito vai entrar em cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas vai se espalhar pela terra e vai chegar até os confins da terra mandando a minha mensagem. Porque aí a gente tem o Espírito em nós, Cristo em nós. Exato. E o mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo Espírito que está dentro de nós agora. Por isso que Deus fala que nós poderíamos fazer coisas maiores que Jesus fez, né? É isso. A Bíblia fala isso. Porque a gente tem esse espírito, a gente tem esse poder, e as pessoas, elas esquecem disso. Não é porque, tá em mim, não. É por causa da glória dele, que tá em mim, e eu sou apenas um instrumento, eu sou um canal para ser usado, mas eu posso ser usada, e eu posso fazer tantas coisas maravilhosas para Deus, tipo, provar e ver quanto o Senhor é bom. E a gente fica preso a tantas coisas terrenas, tantas coisas carnais, que a gente esquece quão maravilhoso Deus é e que a gente pode fazer tanta coisa por Ele. Sim, total. Eu tenho vivido muito isso. Nossa, no sentido total. de... É isso que te digo. E agora a gente vai entrar na parte que, assim, é a nossa história. Eu ainda né? nem terminei, mas vai. Então, não, tudo bem. Não, vai. Que, cara, a gente se conheceu, você chegou aqui, foi em outubro, né? Ah, tá. Não, pera, você vai contar essa parte? Deixa eu contar só um finalzinho, Então, por favor, que vai chegar nessa parte aí. Yay! Vai ter 3 horas de podcast, pessoal. Pipoca. Não, mas só até eu terminar essa parte. Aí eu tava na faculdade e tal, e aí teve um momento que a gente entrou na pandemia. Vou pular direto. Quando a gente entrou na pandemia, eu comecei a trabalhar muito e acabei fazendo com que o meu trabalho se tornasse o meu Deus. E com isso aconteceu várias coisas, mas para encurtar a história, eu fiquei 1 ano inteiro sem orar, sem ler a Bíblia. Eu lembro até de um episódio, minha mãe tá assistindo, vai descobrir agora, porque não tinha te contado, porque eu não tinha coragem. Ela vai saber agora. Fiquei Tia Claudinha, 1 ano... tá tudo bem. Tia Cláudia, tá tudo bem. Deus me capturou de novo. Mas eu fiquei 1 ano sem orar e sem ler a Bíblia. E eu lembro da minha mãe me falando que ela chegava no meu quarto e falava assim, aquela Bíblia tá parada ali na mesma posição, faz uns 3 dias. Não, mas só porque eu deixei ali mesmo. Aí eu pegava a Bíblia, abria, mudava, colocava em outro lugar. Aí ela, agora a Bíblia tá parada ali naquele outro lugar, você não tá abrindo? Eu falo, claro que tô, mãe, tô abrindo sim, eu oro. Porque assim, durante eu não tinha coragem de falar pra eles, justamente pela religiosidade, porque eu não queria decepcionar os meus pais. Mas eu já não tinha mais contato com Jesus, não acreditava. Eu acho assim. que isso é um sentimento muito... Pra mim, é que foram situações totalmente diferentes, mas essa questão de decepcionar alguém que você ama muito. Sim. E aí você se fecha, você não fala o que você tá sentindo, você não fala o que tá te corroendo. Você não tem coragem de porque falar. você tem tanta vergonha de decepcionar alguém. Assim, eu falhei nisso. Uhum. Porque é difícil, né, a gente falar pros nossos próprios pais que a gente não tá atendendo as expectativas deles. Sim.
Mas Isso é graças a muito Deus pesado. que a gente tem Deus pra nos consolar nesses momentos. Porque exato. senão o surto vinha. Porque Talvez ele veio. Ele veio, mas veio mais Ele leve. veio. Mas aí eu passei esse tempo assim, me afastei, foi um processo, várias coisas aconteceram até chegar nesse momento, né? Aí tem um pouco da parte do que aconteceu com os meus líderes, o que eles me falaram e tal, e fui indo aos poucos diminuindo a minha fé e meu relacionamento com Jesus. Passei esse 1 ano inteiro sem orar, assim, orava quando continuava indo na igreja porque eu não tinha vergonha de falar para os meus pais que eu não acreditava, mas eu ia na igreja e ficava cantando assim, não entendia nada com nada, não sentia mais nada. Tô tintindo nada, Não Deus. tô tintindo nada, Aí, almoços de família, a gente sempre faz oração. Café da manhã, tudo assim, sempre faz oração. Então, a minha mãe falava, Isa, você ora hoje? Eu falava, oro. Aí eu orava a mesma oração, as mesmas palavrinhas de sempre, sem sentir nada, só porque eu precisava orar. E aí eu tava indo no meu trabalho. Aí o que aconteceu? Perdão, te chutei. O que aconteceu? Eu acabei saindo dessa empresa. Aconteceram algumas coisas, assim... Não precisa contar porque... Enfim, aconteceram algumas coisas. E eu acabei saindo da empresa. Logo que eu saí da empresa, como a empresa era não a empresa, mas como o meu trabalho era o meu Deus, porque eu tinha substituído o meu Deus de verdade por aquilo, eu fiquei sem nada, fiquei sem entender o que estava acontecendo, e eu não tinha nem Deus, nem aquele Deus que eu tinha criado. E aí, com isso... Eu fiquei muito, muito, muito mal, assim, de chorar todos os dias. E não para os meus pais, mas chorar sozinha, porque eu nunca tive coragem de chorar ou de falar isso pra eles. Tô tomando um banho de 40 minutos, 20 é só lágrimas caindo. Eu lavei meu cabelo com lágrimas hoje. E aí eu chorava muito, assim, e eu não conseguia pedir ajuda pra ninguém. Essa foi a pior parte, porque eu não conseguia pedir ajuda pra Deus, porque eu já não tinha relacionamento com Ele. Não conseguia pedir ajuda pros meus pais, porque eu não tinha coragem de falar pra eles que eu não tinha relacionamento com Deus. E a única pessoa que sobrou pra mim foi um único amigo, que é o meu melhor amigo da vida, Gabriel. Meu amigo. Não fica com ciúme. O Gabriel é incrível, você ia gostar dele também. E aí, o Gabriel, eu fui um dia... Eu vou tentar não chorar nessa parte. Eu fui um dia, a gente saiu, assim, pra conversar sobre, enfim, coisas da vida, como a gente sempre fazia. E nesse dia específico, eu senti muito a necessidade de falar pra ele, que eu nunca tinha falado em voz alta. Mas eu falei, posso te contar uma coisa? Ele falou, fala. Oh, fly. Aí ele falou, fala. Mas ele já sabia, sabe? Eu falei, eu não acredito em Deus. Eu não acredito mais em Deus. E eu lembro que a reação dele foi a melhor coisa que poderia acontecer, assim, tipo, foi como... Ele tem um relacionamento com o Espírito Santo que é incrível, então... O que aconteceu com ele naquele momento foi olhar pra mim e falar... Tá, posso orar por você? E eu fiquei... sem julgamentos, é só... exatamente. É uma fé tão incrível que fala, não, tudo bem. Exatamente. Tipo, não depende de mim, entendeu? Se for, o Espírito Santo vai te catar de novo de um momento. E aí eu lembro que ele teve essa reação e eu fiquei... Tá. Falei, é isso, então... Daí ele perguntou, posso orar por você? Eu falei, pode, claro, pode orar. Porque eu conheço, sabendo da fé dele, né? E aí isso aconteceu e tal... E ele trocou o assunto, assim, dele, então, o que você vai fazer, não sei o quê, e a gente começou a conversar sobre trabalho, porque acho que nesse momento tinha surgido uma oportunidade de vir para Vinhedo. Eu acho que tinha sido nessa semana, assim, mais ou menos. E aí, teve um ponto muito específico, e aí eu continuei mal, ele foi a única pessoa que eu contei que isso tinha acontecido, e aí ele orou muito por mim. E aí, teve um dia que eu tava muito, muito mal, que foi num domingo, que nesse domingo eu não sou uma pessoa de dormir muito, você sabe? E aí, nesse domingo específico, eu fiquei dormindo, tipo, até meio-dia, assim. Eu lembro do meu quarto muito escuro e eu acordei Isso porque eu tava muito triste. E não tinha nada, assim, não tinha força nem pra levantar. E aí, nesse dia, eu acordei com umas vozes, assim. E aí, eu abro os meus olhos e eu vejo meu pai e minha mãe... Agora eu vou chorar. Eu vejo meu pai e minha mãe de joelhos eu tô deitada na cama e eles estão de joelhos na minha cama, assim, os dois. E eles estão orando. Eu não sei o que eles estão orando, não consigo entender o que eles estão orando. Mas eu espero e falo, tipo, eles estão orando, então eu vou esperar pra ver o que vai acontecer. Eles terminam a oração, os dois, aí eles veem que eu tô acordada, e aí eles falam, vamos almoçar? E eu... Que isso? Vamos.
tá bom. Falei, vocês não vão falar nada? Não vão brigar comigo? Não vão nada? Não, eles não falaram nada. Falou, vamos almoçar? Eu falei, tá, vamos. E aí a gente foi almoçar, foi viver, isso num domingo. Na segunda-feira, plot twist. Na segunda-feira, eu recebo uma ligação do nosso RH aqui da RM, me dando uma oportunidade de vir pra cá, falando sobre com o que eu trabalharia, e que era uma coisa que eu sempre quis trabalhar, mas eu nunca achei que poderia existir uma possibilidade de uma engenheira trabalhar com marketing, e foi, tipo, preciso, assim, foi exatamente uma vaga que eu não conseguia, eu até falo pro pessoal hoje, que eu não conseguia nem imaginar que essa vaga poderia um dia existir. Kátia unindo propósitos. Kátia unindo propósitos, eu uso a Kátia. E aí eu vim, logo depois de, assim, foi domingo, na segunda-feira a Kátia me ligou, aconteceu tudo isso, e eu lembro da minha mãe falando, eu contando pra ela, e ela falando, viu, só a oração de pai e mãe tem poder. Tá, tapa na cara. E aí, enfim, aconteceu isso. E aí eu vim pra cá. E eu lembro que foi tudo. Tanto que o pessoal me pergunta, como que foi a mudança? Foi difícil? Eu falo, não. Tranquilaça. Foi o Espírito Santo que fez tudo. E ainda não tinha voltado, né? Mas já tava começando a, meu Deus, então alguma coisa tá acontecendo. A história de... Eu acho isso muito da hora, o quanto todo mundo entende, mas muitas pessoas da RM têm uma história, tipo, de como chegou lá, incrível. Porque pra mim, foi o mesmo sentimento também do... Eu sempre gostei muito da área que eu trabalho dentro da RM, que é de produção executiva, etc. E eu pensava assim, cara, será que algum dia eu vou conseguir trabalhar em um lugar que eu faça isso, que eu tenha uma liberdade, que eu tenha, tipo, que seja um ambiente inovador, que seja um ambiente, tipo, da hora, etc. E a estrutura da RM, assim, a missão Visão e Valores é muito da hora, e o pessoal lá, a equipe, é um negócio diferenciado. Não faz sentido. Não faz sentido, por mais que a gente explique, só quem tá lá dentro vivenciando isso consegue entender, porque até parece mentira. Sim. Algumas pessoas falam, não deve ser tudo isso. Sim, é tudo isso. É tudo isso e um pouquinho mais, porque a gente ainda dá uma segurada. É verdade. E eu lembro, assim, que eu fiquei... porque eu mudei completamente minha vida, saí de São Paulo, vim pra Vinhedo, e foi muito... Eu tive muita paz. E pra mim também foi... É porque é a mesma história. Eu lembro, assim, num domingo, eu fiz a entrevista e a Kátia só me deu um retorno 2 meses depois. E um dia antes Então, assim, teve um domingo... Meu Deus, e a ansiedade fica como? Pois é, menina. E eu lembro que num domingo, Deus me deu tanta paz. Ele falou assim, amanhã eu vou te dar uma resposta. E eu tinha certeza no meu coração que a Kátia ia me ligar. Só que, gente, já fazia 2 meses isso. Nem a Kátia, tipo, na minha cabeça, a Kátia me esqueceu. Mas Deus me deu uma certeza e uma paz tão grande, assim, uma paz, aquela paz que excede todo entendimento. Sim, e aí, isso foi num domingo. Na segunda-feira, no outro dia, no meio da tarde, a Kátia me liga. Ela falou, Ana, lembra que eu falei contigo, etc? Eu quero te fazer uma proposta. E eu já, tipo assim, na minha cabeça já tava tudo certo. Eu falei, não, beleza, vamos conversar. Conversamos, acertamos. Aí, depois de um mês, eu já vim pra Vinhedo. Mas eu amo essa história, porque todo mundo... acho que todo mundo da RM que passa aqui vai ter uma história nesse sentido. Certeza. Porque quando a gente entrou na RM, foi muito... Deus falando, vai, minha filha, vai, porque eu vou unir seus propósitos. E a galera que tá lá vai caminhar junto com vocês. E desde então, vai fazer um maio, faz um ano que eu vim pra cá. E muita coisa aconteceu. E Deus tem se manifestado de tantas formas e é tão lindo, tão maravilhoso, quanto ele pegou pessoas de vários estados, de vários cantos do país e vai trazendo. Tipo, Paraná, Goiânia, Minas, aí vem... Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Vai trazendo todo mundo. Canto. E todo mundo que tá ali é a parte de um corpo. O corpo que é a igreja. E a gente vai... E eu tenho certeza que cada pessoa tem seu tempo e que na hora certa Deus vai fisgar todo mundo. Tô profetizando. Eis que te digo. Eis que te digo. Vocês vão olhar esse episódio daqui a alguns anos, meses talvez, vão falar, começou ali. Ou Fly começou ali. E aí, agora a gente vai entrar na parte quando a gente se conheceu. Isso. Essa é a parte. Aí eu vim pra Vinhedo. Nem conhecia Vinhedo, não sabia nada de aqui, mas foi tudo muito rápido, foi tudo muito tranquilo, assim, tipo, tendo pleno conhecimento de que eu não falava que era vontade de Deus, mas tinha muita paz dentro de mim e tava tudo fluindo e dando certo. E aí eu entrei na RM. E aí, na terceira semana, a gente fez a célula. Na terceira semana que eu estava aqui. A gente fez uma célula dentro da RM mesmo. A gente tem uma célula. A gente tem uma célula e ela é incrível dentro da RM. E aí, nessa célula, quem pregou foi o João, que é o nosso amigo. E o João falou, nesse dia, algumas coisas muito específicas. E lembrando que eu ainda não estava com um relacionamento com Jesus. Não tinha voltado ainda, né? Mas, nesse momento, nessa pregação, ele falou várias coisas que foram muito... Meu Deus, você tá entendendo que sou eu que tô aqui? Que eu tive que te tirar de lá,
te tirar da tua casa, da tua família, parentela. da tua parentela. Eu sempre faço fala desse versículo. Tive que te tirar da sua casa, da sua família, te trazer para um lugar que eu te mostrei, porque foi eu que te mostrei, porque você não sabia nem que existia. O lugar que eu te mostrei. E lá você vai ser usada por mim, lá você vai ter o relacionamento restaurado comigo, e lá vai tudo acontecer, porque é o meu plano. Eu tive que te tirar da tua família, porque lá você não ia conseguir. Eu acho que todo mundo que eu vejo ali... toda vez que eu penso em histórias da galera da RM, eu penso que 99 não é 100. Porque ele resgatou todo mundo. Essa marca de resgate, cada pessoa... Exato. Assim, cada pessoa tem as suas marcas, seus traumas, e Deus tá restaurando, e Deus tá cuidando, e Deus tá usando todas as nossas histórias pra se complementarem. E, tipo... Cara, é isso. Eu não sei você, mas eu nunca entendi essa passagem. Eu falava, Deus, quando eu tava na... Como assim juro, você deixa? Você já tem 99, por que você quer mais uma? É só uma minha. Mas eu entendi quando eu fui a uma. Exato. Quando eu fui aquela uma ovelhinha isso. perdida e Deus me resgatou do fundo do poço, eu entendi. É isso. Eu só entendi quando eu me tornei a uma. Antes disso, eu ficava... Nossa, e a gente nunca falou disso, dessa parte específica. Isso é inédito, mas é inédito. incrível. É. Mas eu lembro exatamente disso, de falar, eu não consigo entender. Como assim 99 e ele vai buscar uma, deixa as 99? Você já tem 99, que bom, né? Mas é exatamente isso que você falou. Eu só percebi, só entendi essa passagem quando eu fui a uma ovelha que estava perdida. E aí, naquele dia, voltando pra célula, nesse dia que a gente vai falar agora, nesse dia teve várias coisas que o João falou, mas uma das coisas que ele falou foi... esse final de semana eu fui pra um lugar no meio do mato, assim, e era só eu, o meu violão e Deus. Ai, eu lembro disso. Lembra? E aí ele foi falando sobre isso, assim, contando da experiência que teve. E a hora que ele falou isso, eu falei, eu já fiz isso várias vezes. Eu falei, porque assim, lá no Paraná, a minha família tem a fazenda. E aí lá na fazenda eu fazia isso, eu pegava o violãozinho, saía da casa e ia lá na fazenda, tem um morro. Eu ia subir o morro, e aí lá em cima do morro tinha um... Eu vou subir o morro. É exatamente isso. E aí lá na parte de cima do morro, assim, tem tipo um gramadão e as árvores em volta. E eu ficava lá, e eu ia lá e pegava só o meu violão e ficava adorando. E era muito bom, eu adorava fazer isso. Quando eu tinha um relacionamento. E aí ele falando essas coisas, eu lembro que eu chorei durante... Vocês viram, obviamente. Nesse dia eu chorei muito. Eu chorei durante a pregação. Não foi nem no louvor. Geralmente a gente chora mais no louvor, se emociona. Mas na pregação eu chorei porque ele tava falando uma coisa que eu fazia e veio o sentimento de... Lembra daquilo? Lembra como você gostava? Lembra como era bom? Lembra como você queria ir para a fazenda para poder fazer isso? Para poder ter esse tempo comigo? E aí eu comecei a chorar e falar, meu Deus, você me tirou de lá para me trazer aqui, para poder me mostrar que você nunca me deixou, que você sempre esteve aqui, mas o fato é, eu virei de costas para você. Eu que não ouvi. Eu que não ouvi. Um dia antes de começar o podcast Flames, a gente foi no Cristo fazer isso, lembra? E, cara, Deus... Sim. Foi um dia antes de eu gravar o primeiro episódio aqui do Pod. E a gente foi você, o João e o Luan pro Cristo, ficar louvando. Eu lá com o meu ukulele, o João com o violão. Eu estou aprendendo. A Isa rodopiando, porque, meu Deus do céu, Deus é bom. A gente vai ter que contar da compra também. Não, compra aqui vai ficar mais uma hora falando. Mas eu lembro que a minha vida mudou completamente, né? Desde que eu mudei aqui pra Vinhedo. Sim. E nesse dia do Cristo, Deus falou uma coisa comigo, que ele falou assim, lembra como você queria viver isso e você achava que nunca seria possível? Lembra que você queria tantas coisas, mas parecia tão distante, e agora você tá vivendo isso, eu tô te dando isso. E, tipo, cara, eu olhei pro lado e eu vi vocês assim, eu falei, cara, Deus é bom demais. Sim. Porque eu sempre queria ter... Eu tinha muito desejo de ter essa experiência real, sabe? Só que na situação que eu estava antes, eu não via isso. Não era possível pra mim, dado todo o meu contexto. E eu ficava muito desesperada. Eu falei, Deus, eu quero viver isso, mas eu não vejo um próximo passo. Eu quero ir mais fundo, eu quero viver algo contigo, mas eu não vejo opção, porque eu tô tão limitada, eu tô tão presa a um formato. Nossa. Eu tô presa a esse formato e ele tá me sufocando. Esse formato, ele tá me sufocando. Sabe uma coisa que eu sempre pregava pros adolescentes? Esse já termina, mas aqui tem muito a ver com o que você tá falando. Vamos imaginar que você é Deus, eu sou o mundo, eu sou a humanidade e esse é o Espírito Santo. Você, como Deus, entregou o Espírito Santo para todo mundo a hora que Jesus foi pro céu, entregou o Espírito Santo. E isso aqui é a caneca. A caneca é o Espírito Santo. E aí eu vou ficar te pedindo, Deus, me dá a caneca. Me dá a caneca.
A caneca tá aqui, você já me deu. Só que eu É não só pegar. pego ela. Exatamente, eu só não pego ela. Porque o Espírito Santo é a mesma coisa. A gente acha que a gente precisa... Senhor, manda o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu preciso do Espírito Ele Santo. já tá Ele aí. já está aqui. Da mesma forma que ele estava com Jesus, ele tá vivendo dentro de nós. É só pegar. A gente esquece E vivenciar a isso, nossa as identidade experiências. de filho, porque filho acessa. É uma, coisa, uma história que eu acho muito legal de falar assim, quando você vai na casa do teu pai, quando você não mora mais com seus pais, você não pede pra abrir a geladeira. Aquela Sim. geladeira foi sua geladeira por muito tempo. Sim, você só abre e pega o que você quer comer. É isso. É isso, tipo, se você é filho e você tem essa identidade de filho bem definida, você acessa as coisas. Óbvio que tem coisas que você vai pedir pro teu pai, tem níveis e tal, mas o básico, o que ele já te deu, Sim. já tá ali, você acessa, você não pede. Já é seu. É, e só finalizando, esse dia do Cristo pra mim foi muito bom, porque eu lembro quantas vezes eu pedi algumas coisas pra Deus de experiências que eu queria ter com Ele e tal. E aí, desde então, eu vivi muitas experiências, coisas que eu pedi no secreto há muito tempo pra Deus. Ele Eu também. Tipo, viu? Total. E, tipo, é muito louco olhar e falar assim, porque quando eu passei por tudo que eu passei pelo meu divórcio aqui, eu tava sozinha, minha família não tá aqui em Vinhedo, e eu falava, cara, como que eu vou passar por isso? Eu tô numa cidade sozinha, eu mudei pra cá não faz nem 6, 7 meses, foi tudo muito intenso, mas eu sou assim, eu vou te dar uma família. E, tipo, Deus foi colocando cada pessoinha, tipo, a galera aqui da CCC, da igreja, foi, Sim. tipo, minha segunda família, foi que me acolheu demais, a galera da RM, então tudo foi se complementando e Deus falando, tá vendo? Você Eu vou achava cuidar que, de você, você né? achava que não tinha mais solução, mas eu tinha tudo preparado pra você. Era só você confiar, era só você deixar eu tratar o que precisava ser tratado. Sim. E aí hoje, cada experiência que eu vivo com Deus, cara, é incrível. É demais, é muito louco. É verdade. E aí, comigo foi assim também, da mesma forma que você tá falando. E aí, nesse dia, aconteceu tudo isso e tal, eu chorei. E eu lembro que eu falei pra vocês, no dia da célula, que eu não ia falar nada, mas o Espírito Santo falou, fala. Eu falei, tá bom, vou falar. Aí eu, gente, posso falar? Eu nem conhecia ninguém, levantei a mãozinha assim, posso falar? Aí eles, claro, fala. Eu falei, faz mais de um ano que eu não oro. Comecei a chorar. Conhecia ninguém, não sabia o nome de ninguém. Mas eu falei, tem que falar isso, eu preciso falar. E aí eu contei pra vocês que contei um pouquinho do meu testemunho, né? Falei pro que tinha acontecido e tal. E que eu senti que o Espírito Santo tinha me resgatado. E a partir daí, já era. Essa o foguete foi, deu, aí deu o foguete muito acelera. É isso aí, colocou um primeira lá e foi. E aí aconteceram várias coisas depois disso. Mas a gente pode falar do Confra. Por favor. Teve o fatídico Confra. Porque, assim, isso tudo foi em novembro, né? Foi mais ou menos novembro isso. Foi novembro. Novembro do ano outubro, passado. novembro. E aí, a gente aqui na RM, a gente faz quase tudo junto, né? Porque Sim. como todo mundo veio de fora, a gente não tem família aqui, então a gente faz... Nós viramos a própria família. Nós somos família e a gente faz tudo junto, né? O tempo todo, quase todos os dias a gente Sim. se vê. E aí... É tipo, vamos passear no mercado. Vamos se encontrar no corredor 5 do mercado? Tipo isso. E aí, a gente tem muito essa rotina de fazer tudo junto. E, calma, me perdi. Onde eu ia chegar? No Confra. É... A gente quer que você ia falar que a gente faz tudo junto e aí a gente E a gente tem muitas experiências. Sim. E aí, no carnaval, a gente foi... Eu sou de Araçatuba, né? E a minha igreja lá chama Amor e Cuidado. Essa tuba 50 graus. 1000 graus de fogo e unção. E hoje ela é Amor e Cuidado, mas antes ela era a PIB, né? Primeira Igreja Batista de Araçatuba. E eu tenho muito carinho por lá, meus pais ainda moram lá. E eu, cara, sou fanzaça. E eu falei assim, Sim. gente, tem uma confra lá, uma conferência, que vai ser muito boa. E eu lembro que começou, foi em dezembro, assim, que eu falei, gente, vai ter a conferência? Vamos. Você foi a primeira que falou, não, eu vou. Se mais ninguém for, vai só eu e você. bem isso. Yes! E aos poucos a gente foi. E aí chegou a conferência foi no carnaval, né? Agora em fevereiro a gente foi pra Araçatuba. E cada pessoa que foi eu, você, Luan, João, Leozinho. Armando, João, a Thaís. E a Thaís. E assim, E o seu irmão também tava meu lá. irmão, que já tava lá, né? Meu irmão, tipo, não tava lá, mas foi pra lá. E aí, eu lembro que o meu pedido, assim, Deus... Eu falei assim, tá todo mundo indo pra minha cidade. Não sei o que vai rolar. Araçatuba é longe pra caramba. Gente, não é longe. Assim, o Paraná é longe. Araçatuba parece que você tem que passar pelo Paraná, voltar e passar uns 3 estados e você chega em Araçatuba. Mentira, não foi. São só 500 quilômetros, mas por Meu algum Deus. motivo... É porque a gente... Por algum motivo. É que assim, a gente também não tem limite, Não, a gente né? não se ajudou. Porque a gente via um posto, vamos parar? Vamos. Aí deu umas 10 A horas gente parou em de Nova Odessa pro João fazer a mala. Sim. A gente parou no Mac por 1 hora. A gente Sim. parou no mercado. A gente parou no... Enfim, demorou porque a gente não se ajudou, mas... É isso.
Normalmente demora umas 6 horinhas de carro. Sim. E aí eu falei, Deus, vai todo mundo pra lá. E eu fiz a maior propaganda. Falei, cara, a igreja ela é muito top, a conferência vai estar incrível. E assim, muitos pregadores muito bons. Muito bons. Porque assim, gente, muito foi bons. sensacional. Gente, era bizarro, assim. Quem foi de, Vilas Boas... Foi o Subirá e o Subirinho. Subirá e o Subirinho. O Luciano Subirá e o filho dele. Gustavo Paiva. Drops. Cara, os pastores locais lá, que eu adoro. São Giovanni, Marcelo, Ana. AC Music. O AC Music. Foi assim, foi muito incrível, bom. Foi incrível. E eu fiz a maior pergunta na galera. Vamos, vocês vão amar Araçatuba. E foi assim, a gente chegou lá só perrengue. Meu Deus. Não, a primeira noite... Calma que piora. Detalhe, a primeira noite que a gente chegou às 2 horas da manhã. A gente entrou no alojamento e, assim, a propaganda era de que cada um vai ter um quarto. Era uma suíte. Vocês vão ficar numa suíte com ar-condicionado. Gente... A gente chegou lá, era um grande barracão. Era uma grande suíte. Era uma grandíssima que cabia 200 mil pessoas. Com colchões jogados no chão. Enfim, mas Deus tratou nosso caráter. O que eu ia falar antes, o meu pedido pra Deus, assim, Deus, tô levando todos os meus amigos pra lá e eu quero que cada um deles te conheça como eu te conheço. Que eles tenham... Porque, assim, tive muitas experiências lá, né? Minha família congrega lá há um tempo já. E eu falei assim... E eu tenho muito carinho por aquela igreja. Porque lá é minha casa, etc. Casa dos meus pais, cresci lá. Essa igreja em específico, eu comecei lá com 15 anos, 16. Mas eu gosto muito de lá. E eu falei assim, eu quero que eles te conheçam como eu conheço. Eu quero que eles tenham as experiências que eu tenho. Porque eu falo muito das minhas experiências, mas eu sei que só falar não é suficiente. Eu quero que eles te conheçam face a face. E essa era a minha oração, esse era o meu pedido. Eu falei, todo mundo que vai passar por lá vai ter uma marca. E teve. E teve mas várias. Assim, teve muitas. A gente foi pra lá na sexta-feira de carnaval. Na sexta, a gente trabalhou o dia inteiro e foi. Chegamos lá 2 horas da manhã. E aí teve o perrenguezinho do alojamento. Perrengue. Porque assim, nós somos lá jovens adultos, né? Sim. E eu era uma galera, tipo... Bem mais nova. Adolescente total. E só gente lá de Alegre, putz, cansadão. Tinha vários bichos. Dormir. A gente só queria dormir em paz. E a galera gritando. E vibe acampa mesmo. Que eu já fui em vários. Quando eu tinha 15 anos, eu achava incrível. Mas hoje... Eu era aquela galera. Eu era aquela galera. Mas 10 anos depois, depois de passar a semana inteira trabalhando, você só quer dormir em silêncio. Sim. E aí eu falei assim, nossa, Deus, vai começar bem. Aí a gente procurando um hotel. Hotel, sim. A gente teve que procurar um hotel assim, na hora, a gente precisa achar um hotel pra dormir. Graças a Deus, Caracatuba tem uma estrutura da horinha, até porque, apesar de ser muito longe, é uma cidade grande, né? 200 mil habitantes, tem uma estrutura da hora. E a gente achou um hotel que tinha uma água abençoada, água ungida. A gente vai falar dessa água. A água ungida, que é uma água de poço artesiano. Isso. E aparentemente ela tem uma textura que não sai do seu corpo. Ela parecia uma água que tinha óleo junto, assim, sabe? Por isso que a gente fala ungida. que era água ungida. A gente Ela tinha uma textura. Você passava a toalha, assim, não saía água. Você não conseguia ficar limpo. Você ficava. E não parava mais. E aí a gente foi no sábado, a gente chegou na sexta de madrugada, e sábado de manhã foi a primeira conferência, que foi com o Pedro Vux, do Rio, da Lagoinha do Rio. E aí, cara, eu tava muito cansada, eu falei, Deus, prepara o caminho, porque eu tô... Porque eu não consigo mais. E assim, porque, Deus, eu trouxe teus filhos até aqui, a partir daqui é contigo, eu tô devolvendo. E aí, cara, esse sábado foi tipo Pedro Vux, e depois foi Subirinho, e à noite Alessandro Vilas Boas. Caraca, bicho, esse dia... A gente pegou fogo, literalmente, porque era super muito quente. Então, todo mundo pegou fogo, porque a gente morreu com o calor. Sim, exato. E aí, eu lembro que eu chorava demais, porque Deus falou muito comigo. E eu olhava pro lado, assim, tipo... Sim. Cada pessoa ia sendo pega em algum momento e foi incrível. Então, eu posso falar. Eu fui pega nesse momento. Fale do seu momento. Fala. Só deixando bem claro que a Isa, por ter crescido na presbiteriana... Ela não tinha dificuldade de aceitar algumas coisas. Se tem uma pessoa falando em línguas, eu já fico, o que é isso? Que tá sabe aquela aqui? galera Blade que fica rodopiando? Tinha essa galera lá. Eu sou essa galera e eu sofria preconceito. Porque ela não acreditava nisso, até que Deus pegou ela e ela foi a Blade. E ela virou Blade. Não, mas isso é engraçado de contar. Porque o que aconteceu foi assim, a gente teve a pregação do Subirá e do Subirinho, que a gente carinhosamente chamou eles assim. É incrível. É incrível, incrível. E durante a pregação, a do Subirinho foi a que mais falou comigo, porque ele falou de uma coisa que, voltando lá pro começo, lembra a história que eu falei do pastor, que eu era pequenininha? Lembra que eu saí chorando? Que minha cara ficou inchada. Amiga, lembra que eu não escutei a pregação porque eu fiquei caminhando e falei orando em línguas? Então... Mas, ó, nesse momento, de tarde ainda, né, na pregação do Subirinho, ele falou sobre liderança. E aí,
lá atrás na história que eu falei quando eu era pequena e que o pastor me chamou meu pai e minha mãe para ir conversar e falou, eu tenho medo da liderança, eu vejo nela no espírito de liderança, mas eu tenho medo de como as outras pessoas vão reagir, porque ela é muito jovem e não sei se as pessoas vão aceitar. E aí veio toda... O que me afastou dele foi exatamente isso. E aí na pregação dele ele falou muito sobre isso e eu chorei muito nessa parte de tipo... Acho que pra você pegou por outras coisas, mas pra mim... por outro lado, que eu posso falar daqui a pouco. Tá. Porque pra mim pegou... Que ele falou um pouco sobre liderança. Tanto ele quanto o pai dele. E aí, a gente, enfim, saiu tudo e voltou de noite pra pregação, pro louvor e pra pregação do Vilas Boas. E aí, eu lembro que a hora que a gente entrou, a gente chegou atrasado, o dia tinha começado. Mas a hora que a gente entrou lá, ele falou, eu não vou cantar as músicas que vocês querem que eu cante. Eu vou cantar o que eu espero. Eu vou adorar e não vai deixar. ter carpinteiro. Exato. Aí, na hora. Porque assim, eu amo Vilas Boas. A gente queria muito cantar o carpinteiro. O carpinteiro. A gente queria muito, meu Deus. Ia ser incrível. Mas enfim. E aí a gente falou, tá. Aí ele começou a tocar umas músicas espontâneas, ele cantando na hora. E aí a gente foi lá pra frente, falando, vamos lá na frente. Então, agora que começou, né, a gente sempre tava sentando no fundo, vamos lá na frente, tá. Ficou todo mundo lá na frente e a gente começou a ter essas... Cara, esse louvor foi insano. Foi insano. E assim, não era nenhuma música que a gente conhecia. Não era nenhuma música, era só não era nenhuma música. Que vinha na hora. Era tocando e cada um adorando a Jesus, adorando a Deus da forma que tinha vontade, sabe? Tipo, um espírito livre. Tipo, de verdade. Isso. Pra ser tipo, quem Deus fale chamou o que você ser. quiser. Exato. Fale o que você quiser, ore da forma que você quiser. Se você quer se ajoelhar, se ajoelha. Se quer ficar em pé, se quer ficar quer pular, girando, rodopiar. Você quer levantar uma cadeira, você quer levantar uma pessoa. Você quer levantar uma cadeira, sei lá, faz o que você quiser, mas você tá livre. E aí, a gente ficou nesse espírito, assim, de adoração por um tempo. E aí, chegou uma hora que a gente tava separado, né? A gente nem tava juntos. Era tipo, Dani, vamos adorar a Deus aqui no cada cantinho. Um no seu quadrado. Isso. Porque eu acho que eu saí, eu fui orar com meu irmão. E aí, a gente começou a chorar muito. E aí, do nada... Tipo, tava cada um em um lugar. Tava cada um adorando no momento, o seu próprio momento. Tipo, teve uma hora que a gente se juntou. Isso. E aí... Não, mentira. Daí, eu vou falar daí. Eu não falei nenhum daí, eu acho. Tá, teve uma hora que você falou... uma coisa, tipo, verdade. Não era, tipo, você falou um dia, eu fiquei só rindo mentalmente. Eu não consigo mais, você é mais forte que eu. É mais farto que eu. Ó, não dá. É muito estranho. Enfim. Você foi derrubada. Eu fui derrubada. E aí, nessa parte, quando chegou nessa hora, assim, o João veio e começou a orar pelo Leozinho do meu lado. E aí, meu filho, ele encostou no Leozinho e o Leozinho caiu de joelho na hora. Aí eu falei... Aí, o que me veio na cabeça? Eu, presbiteriana, sorveteriana que sou... veio na minha cabeça o que uma vez meu pai me falou uma coisa. Falou assim, eu fui numa igreja quando ele era jovem. Eu fui numa igreja e aí o pastor começou a colocar a mão de todo mundo e derrubar todo mundo. Aí eu fui lá na frente e falei, se for o Espírito Santo, ele vai me derrubar. E aí ele falou que o pastor colocou a mão na cabeça dele e ficou tentando empurrar ele pra ele cair. E era uma igreja X, não lembro a denominação, nem nada assim. Mas, e aí eu lembro que meu pai falou isso. Ele disse que ele não caiu, ele pegou e foi embora. Falou, não era o Espírito Santo, então é isso aí. E aí, nesse momento, isso me veio na cabeça, porque aí quando o João saiu dele, ele veio pra mim. Aí o João veio, colocou a mão na minha cabeça, assim, e começou a orar. E ele começou a orar em línguas, e uma hora ele começou a orar de uma forma que eu entendia. Isso, tipo, sei lá, deu 2 minutos, assim. Mas ele começou a orar, e a hora que ele começou a colocar a mão na minha cabeça e orou, me veio isso na cabeça e eu falei... Eu vou ficar com os meus pés bem firmes no chão. O João não vai me derrubar. Você não vai me derrubar. Você não vai me derrubar. Eu falei, o João não vai me derrubar. Aí eu orando e falando, Espírito Santo, se for de verdade, se isso é alguma coisa que acontece mesmo, você vai me derrubar. Você vai me fazer cair de joelho aqui. Mas eu não vou cair de joelho só pra ficar bonito pra todo mundo. Tá. Vou fazer aqui o papel do João, porque ele me contou o lado dele, que ele falou assim, que ele ficou orando. Sim. E ele falou assim, e ele pensou, eu tô orando e não tá acontecendo nada. Sim. Eu acho que eu vou parar. Aí o Espírito falou pra ele assim, não, continua porque é por mim. Eu que vou fazer. É isso. Ele, tá bom, Senhor, continua. É isso, porque aí nessa parte que ele parou de orar em línguas, ele começou a orar normal e eu consegui entender. E o que ele falou foi, Deus quebra toda a incredulidade. Quebra toda a incredulidade. A hora que ele falou, Deus quebra toda a incredulidade, as minhas pernas começaram Oh, fly. As minhas... Foi bizarro, assim. As minhas pernas começaram a, tipo... Elas esquentaram e começaram meio a, tipo, tremer, assim, porque eu não tinha controle mais delas. E aí, nessa hora, eu caí de joelhos no chão e orei, chorei. E foi muito incrível, assim. E... Então, tipo, foi uma coisa que foi quebrando
um pouco dessas doutrinas que eu tenho, que eu trago e que são quebradas dia após dia. E aí, a hora que eu caí de joelhos no chão, eu comecei a orar em línguas. E aí, pra mim, a presbiteriana... Como assim a sorveteriana? A sorveteriana, orar em línguas, ai, meu Deus do céu. E aí, eu lembro que nesse culto foi incrível, foi muito gostoso estar na presença do Espírito Santo daquela forma, assim. E eu comecei a orar em línguas, não entendi o que eu tava lendo, o que eu tava falando, mas ao mesmo tempo eu sabia que o meu espírito tava sendo alimentado, sabe? Era muito gostoso, era bom estar daquela forma. E aí, terminou o louvor. A gente foi sentar que ele ia começar. Agora ele ia começar a pregação. Aí isso tudo já tinha passado pelo menos 1h30. É isso. E aí a gente sentou pra ele começar a pregação. Ele começou a falar assim e eu não conseguia prestar atenção. Você tava muito inquieta. Eu tava muito inquieta. E eu tava orando em línguas na minha cabeça, porque como eu não queria, a minha não incredulidade nesse momento não, mas era tipo de não querer incomodar ninguém, eu tava orando em línguas na minha cabeça. Mas eu precisava falar, sabe? Eu precisava. E eu lembro que eu abaixei a cabeça e fiquei orando bem baixinho, assim, enquanto ele tava pregando e orando em línguas e tal. E aí eu falei, eu não consigo, eu tenho que sair daqui. Aí eu peguei e saí, não escutei nada da pregação, eu não sei, não faço ideia do que ele falou, sei porque vocês contaram, mas, tipo, não prestei atenção, não escutei nada da pregação, saí. E lá no campus. Lá no campus eles têm, tipo, gigante, enorme, assim, um campo enorme. E aí, eu saí de lá e fiquei orando em línguas lá fora. E não sentada. Eu andei por 4 quilômetros. Por muito tempo. Eu fiquei a pregação Ela só apareceu na hora de ir embora. Eu só apareci na hora de ir embora. E pra mim passou muito rápido. E eu saí e aí eu fiquei orando em línguas, assim, tipo, em voz alta mesmo. Se alguém passou por mim, desculpa. Mas é isso aí, eu precisava. E fiquei andando por lá, assim, tipo, sentindo a presença do Espírito Santo. Aí depois a gente foi olhar quanto eu tinha andado. Deu 4 quilômetros andando em volta do negócio. Orando em línguas. A Blade veio. E Deus quebra todos os paradigmas. Exato. E era essa a minha oração. Tipo, eu tava orando em línguas, não entendendo o que eu tava falando, mas pensando nisso, assim. Tipo, eu tô falando alguma coisa aqui, mas tem ligação com isso, entendeu? Então, eu fiquei esse tempo todo. E aí, a hora que terminou tudo... e aí Deus me trouxe uma palavra e falou, lê Atos. Aí eu li Atos inteiro. Atos fala muito sobre o Espírito Santo. Tipo, muito, muito, muito. E aí eu li Atos do primeiro ao último capítulo andando, orando em línguas, lendo a Bíblia e andando. E aquele momento foi pra mim um momento que Deus falou, agora sim, você entendeu quem eu sou. Tipo, agora sim, você entendeu que o meu espírito, ele tá com você o tempo todo. Você não precisa chegar mais, você não precisa buscar mais, porque o espírito é uma pessoa. Então, tipo, a gente pede, quero mais Espírito Santo, eu quero mais do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, você tem acesso a ele, você não precisa pedir por mais. Se ele fosse um poder, se ele fosse... Você precisa deixar ele fazer. Mas como ele é uma pessoa, você já tem ele já tá com você. Cara, é muito doido isso. Essa questão de espírito... Eu também, quando a gente cresce dentro da igreja, não é muito falado, né? Eu não tinha tanto conhecimento. Tipo assim, não tinha um entendimento que eu tenho hoje de... Eu aprendi isso muito aqui na CCC. A questão de espírito, de alma, de acesso ao espírito, de viver em comunhão com o espírito, de deixar o espírito fazer. Sim. Porque a gente é corpo, alma e espírito. O corpo é o que a gente conhece, a alma são as nossas vontades, necessidades, que tá o tempo todo gritando. Mas o espírito, ele é constante, ele é bom, ele tá em comunhão. O nosso espírito tá em comunhão com Deus. Então... a gente fica tão preso nessa questão almática, né? De alma, quero isso, quero aquilo, não quero mais. Expectativa. E aí, a hora que eu tô no espírito e Deus começa a agir, é um negócio sobrenatural de verdade, assim. E muitas coisas são... hoje eu entendo as conexões de espírito. Porque, cara, não tem como olhar pra gente e falar que não teve uma conexão. Total. Porque foi instantâneo, assim. Nossos espíritos se conectaram. Nossos, como amizade, assim, de todo mundo lá na realmente tem uma conexão muito doida. E o quanto a gente... tem histórias totalmente diferentes, mas que tem um cerne ali. Convergem. Que elas convergem para o mesmo ponto, para as mesmas dores. E a gente se trata, a gente se cuida, a gente se ajuda. E é cada um de um lugar diferente, cada um de uma igreja diferente, de uma denominação. Base. Porque assim, eu fui pentecostal, depois mas eu tenho muita base batista. Você é presbiteriana, o João é... O João, ele veio da luterana. Agora eu não lembro o nome. O Leozinho é pentecostal também. O Luan tá... do Batista também. Batista também. E agora a gente tá indo na Batista aqui.
Mas, assim, a gente pega pessoas que foram criadas de formas muito diferentes, e elas estão convergindo para o mesmo ponto. Sim. E elas estão olhando para o mesmo lugar. E é isso que é ser corpo, isso que é a comunhão, é isso que eu... Porque, assim, eu vejo, assim, eu vejo você que você tem muita base teológica, muita, assim. Você tem um conhecimento absurdo. Que eu acho que também vem um pouco da sua criação, mas você tem muito conhecimento, e aí eu já tenho um pouco mais diferente, uma pegada mais diferente, mas a gente se complementa. A gente se complementa, é isso. A gente se complementa em vários pontos, porque assim, as coisas que eu não consigo alcançar, você alcança, outra pessoa alcança. Isso. E assim, no final, tá tudo equilibrado. É muito louco isso. É isso. E até uma coisa, tipo, que encoraja outras pessoas a fazerem. Saia da sua bolha, da sua igreja local, assim. Não falando pra você ir, tipo, mudar de igreja. Mas tenha amigos de outras igrejas. Saiba sentar numa mesa com pessoas com pensamentos diferentes do seu. E conversa de forma respeitosa. É isso. Assim, não negocie os seus princípios e valores, porque a palavra, ela não muda. Isso. E assim, a gente crê nas mesmas coisas porque a nossa base é a palavra. A gente crê na Bíblia. É a Bíblia, o que Deus falou. Mas, assim, doutrinas que foram ensinadas, a gente às vezes desconstrói algumas coisas, ou a gente firma alguns padrões, mas saiba conversar e saiba realmente ouvir o outro, porque a gente... Se eu não ouvisse vocês falarem sobre dom de línguas e sobre o Espírito Santo, eu nunca poderia viver isso, você nem ia ter essa experiência. E que experiência da hora, né? Sim, é isso. Eu acho que, tipo, se você puder, então, ter contato com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você, mas que têm visões diferentes, isso é muito... diferentes. Isso. Porque uma coisa que eu percebo muito eu cresci numa pentecostal, então assim, era aquela bom dia, igreja, paz do Senhor. Agradeço aos olhos do Pai. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu tenho essa experiência. Sim. E às vezes algumas coisas são tão óbvias pra mim, e pra outras pessoas não são. Aí eu fico pensando, caraca, que doido, porque pra mim tem coisas que são tão... Como assim você não sabe isso, né? Tipo, como assim você não viveu isso? Como assim você não sabe todos os hinos da Cassiane? É isso. Que isso? Que mundo que você viveu? Sim, você não tem minário, não, no final da sua Bíblia. Tipo, o João que não sabe dos hinos da harpa. Como assim, cara? Que mundo que você viveu? A gente faz até pagode com os hinos da harpa. E eu acho muito da hora essa troca de experiência e você poder ensinar algo e você aprender algo. Porque, assim, as experiências que eu não tenho, você teve de outra forma diferente e a gente vai se complementando. E aí a gente pode viver experiências diferentes, não só o que a gente veio desde pequenininho, né? Sim. Mas é isso. É isso mesmo. E aí, onde que a gente parou? Do compra. Tenho mais uma outra parte. Vai, fala. Vou fazer aqui um merchan do seu vídeo, do dia do hotel. Calma, eu vou fazer aqui um merchan muito da hora, porque... Maravilhoso. Tudo isso aconteceu, foi no primeiro dia, no sábado que a gente tava lá. Aí no domingo de manhã, era domingo livre. Então, eu tinha combinado um pedal, que eu e minha família, a gente anda bastante de bike, faz esses pedais mais longos, assim, tipo 30, 40 quilômetros. Aí eu falei assim, todo mundo vai fazer um pedal, porque eu curto demais. A gente tinha as bikes em casa, só que a gente fez um negócio mais leve. Então, no domingo de manhã, a gente foi pedalar. Sim. Foi muito legal. Foi muito legal. E tava todo mundo assim, não, meu Deus, a gente vai acordar cedo. Eu falei, galera, só vamos. Vocês vão gostar. Eu muito convicta, não, vocês vão gostar. E a gente não tem adorou. como dar errado. A gente adorou. E aí, fala isso. Não tem como dar errado. Oh, fly. E aí, depois eu tinha marcado um churrasco. E aí eu falei assim... Aí eu falei assim, eu vou ficar aqui com os meus pais ajudando eles em casa, não vou voltar pro hotel. E aí a gente tava com um grupo assim, e eu olhava assim, mano... a Isa mas um detalhe, a gente tava num quarto de hotel, era eu e você no o quarto era eu e você. E aí, nesse dia em específico, você foi o dia que eu não tava. Ficar em casa. Foi o dia que eu fiquei em casa ajudando meus pais com um churrasco, conversando um pouco com eles, que eu precisava conversar algumas coisas. E aí eu falei assim, porque a gente ficou cada um, tipo, 2 quartos. Né? Tipo, eu e você em um quarto, a Thaís e a Ju no outro, e os meninos ficaram em um. Isso. E aí, então você tava sozinha no quarto, e eu só vendo as mensagens, Isa, cadê você? Isa, a gente tá aqui te esperando embaixo. Isa, vem logo. E eu pensando, meu, o que aconteceu com a Isa? Aí eu abri o Instagram, um vídeo muito bonitinho, muito fofinho, com textão assim, e aí eu, tipo, lá lendo e chorando, eu falei, meu Deus do céu! Cara, por favor, conte como que foi isso, porque eu vou dar um spoiler. A Isa pregou pras paredes do hotel. Preguei pras paredes do hotel. Aquele hotel, ele tá completamente abençoado. Ele tá abençoado, a gente vai voltar. A água era ungida. Vai ter 8 hotéis no lugar daquele. A água tava ungida. Todos os quartos. Tudo se resume à água. Começou na água. E a Isa pregou, e, tipo, todo mundo teve um testemunho lá. A estrutura daquele hotel tá completamente blindada por Deus. Exatamente. Não tem. Vão para Araçatuba Hotel, aquela. não lembro o nome. Mas enfim, o que aconteceu foi. Você não tava lá e a gente falou, vamos na piscina, no hotel tinha piscina. A gente foi na academia primeiro e depois a gente foi na piscina. Aí,
Piscina, água abençoada. Água abençoada. Aí todo mundo foi, a gente entrou na piscina e Jesus é a fonte da água viva. É isso, faz muito sentido. Faz todo sentido. E aí, quando eu tava na piscina, assim, os meninos conversando e tal, e aí... Eu conto tudo, porque... Não, faz uma versão mais rapidinha. Tá, mas... porque assim, o que eu preguei pras paredes na célula dessa semana, vocês saberão. Na verdade, a gente... Até hoje eu não sei o que foi pregado naquele... Eu só sei que aconteceu, mas a Isa tá guardando esse testemunho e ela falou que quer dar na célula. Isso, eu vou pregar na célula. Você pode fazer um eu posso spoiler. Posso pra gente dar um spoiler. Porque aí, se você é de vinhedo, você pode vir assistir. Você pode vir assistir. Vão na célula, por favor. E aí, o que aconteceu? A gente tava lá na piscina e tal... E eu não entrei na piscina, eu fiquei só, tipo, com o pé, assim, os meninos conversando. E aí, o que aconteceu foi... Essa é a parte do spoiler. Chegou uma criancinha e um pai... Já tô chorando. A gente fala muito sobre criança agora, né? Que mudou. Mas isso é outra coisa. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas. E uma delas é... que eu quero ter filhos. A Isa não queria ter filhos até então, e no Confra isso foi quebrado. Quebrado total. Agora eu sou a louca das crianças. E multiplicai-vos, esse é o mandamento de Deus, e é isso que a gente vai fazer. Exato. Os nossos filhos vão estar lá no cultinho, levantando a cadeira do cultinho. Amém. Amém. E aí, enfim, chegou esse pai e a criancinha. E aí tinha a parte da piscina. Era uma piscina só, mas tinha uma parte que era rasa e a parte profunda, que era onde os meninos estavam. E aí o pai ficou sentado do lado de fora. E aí, eu comecei... Aí vai entrar muito na pregação, então eu vou pular. Mas o que aconteceu foi que a criança estava na bordinha e o pai estava fora da piscina. E aí, aconteceu várias coisas com eles ali. E o Espírito Santo falou muito, muito, muito comigo com o que estava acontecendo, complementando o que a gente já estava vivendo naquele momento. E aí eu não vou falar, porque senão vai dar muito spoiler. Mas, enfim, foi por causa disso. E aí o Espírito Santo falou muito comigo, eu peguei e subi pro quarto. E eu subi pro quarto e fui tomar banho. A água de novo. A água ungida que não sai do corpo. E aí eu comecei a, tipo, lavando meu cabelo, assim, e tal. Comecei a pensar no que o Espírito Santo tinha me falado. E eu comecei a pregar sobre isso. E aí eu lembrei de um versículo, eu lembrei de um capítulo da Bíblia. E eu linkei o capítulo da Bíblia com o que eu tinha visto na piscina. E aí eu comecei a pregar pro banheiro ali, terminei meu banho, saí do banho e comecei a pregar pras paredes. E assim, só um parênteses, eu fazia isso muito quando eu era mais nova, de me trancar no meu quarto e pregar pras paredes, porque eu adoro pregar. Se tem uma coisa que eu amo é pegar uma Bíblia assim e começar a falar sobre o que tá escrito ali, sabe? E naquele momento me trouxe muito essa coisa da infância, de tipo, da adolescência mais assim, que é quando eu tava mais, porque tinha esses momentos de pregar mesmo pras paredes. E aí eu comecei a pregar pras paredes e falar muitas coisas e chorar. E eu lembro que quando eu escrevi o texto em específico, que tem a ver com o que eu preguei também, pras paredes, ele tinha... Quando eu escrevi aquilo, eu tava sentada no chão do banheiro, chorando, em prantos, assim, e escrevendo aquilo. E por que eles estavam desesperados? Porque a gente tinha que almoçar e voltar pro culto. Porque o culto começava por 2 horas. Eu tava na presença do Espírito Santo, eu esqueci o que tava acontecendo. E aí eu peguei e escrevi tudo isso, e no final do negócio, tudo que eu escrevi, amigos, desculpa, eu tô descendo, eu tô terminando de ver, mas já tô descendo. E aí a gente foi e tal, e essa hora que você nem tava lá, né? Meu, sério, foram muitas Como foi pra você? Tipo, porque você não tava fora, o que você imaginou que tava acontecendo? Cara, eu não fazia ideia, foi assim, eu pensava que, tipo, Deus deveria estar fazendo alguma coisa, eu imaginava, porque... Eu não, em nenhum momento passa pela tipo, acontecer alguma coisa grave, não. Mas eu pensava, Deus tá agindo. Porque esse era o meu clamor o tempo todo. Sim. Deus haja nessas pessoas, porque eu quero que todo mundo tenha isso. Então, minha primeira reação é, tipo assim... Eu nunca fico brava, tipo... Se eu tivesse lá, eu não ficaria brava. Porque, assim, cara, se Deus tá fazendo, deixa Deus fazer. Porque não importa o tempo que eu fico aqui esperando, eu só tava, tipo, rindo. E eu só tava, eu quero muito saber o que aconteceu. Eu queria lá. ter uma câmera. Eu queria ser uma mosquinha, assim, eu ter uma câmera lá pra ver tudo o que aconteceu. Porque... Assim, eu tinha muita convicção de que Deus estava agindo. E eu só falava, cara, esse testemunho vai ser louco. Esse testemunho vai ser muito louco. E a hora que eu vi o texto, o post no Instagram, aí eu fiquei, tipo, muito feliz. Porque eu falei, é isso. Porque eu acho que o mais louco é que eu celebro cada experiência de vocês como se fosse minha. Sim, eu tipo assim, de todo mundo. Total. E eu acho que é muito recíproco isso, mas cada coisa que vocês vivem... Por exemplo, essa semana... O Leozinho baixou Armando Coque nele e,
ele falou assim, você, vamos ali conversar. Ele chamou nós três. Ele chamou eu, a Elisa. Primeiro foi a Elisa. 4, então, acho que o João também. Chamou a Elisa primeiro, depois eu, depois você e o João. E cada pessoa ele deu, eis que te digo. Deus me deu essa palavra pra você. E, cara... Cara, pra mim foi muito... E foi muito certeiro. Foi muito certeiro. Ele respondeu coisas que eu pedia em oração em secreto pra Deus. E era, tipo, exatamente a mesma palavra que eu falava pra Deus. E que Deus falava comigo. Tipo, então, foi resposta de oração. E eu falei, caraca, vício. E ele fez isso com 4 pessoas. E as 4 pessoas falaram... Foi muito certeiro. Porque foi muito espiritual isso. Foi, total. E eu falo, cara, que orgulho. Tipo assim, que legal poder ver o quanto que a galera tá crescendo. E eu olho pra trás, tipo... O Leozinho chegou, assim, no nosso grupo de amizade total, tipo, um meninão, com vários problemas. Sim. E hoje ele evoluiu, continua evoluindo, mas, tipo, é muito legal ver essa evolução das pessoas. Sim. E o quanto Deus usa. E poder fazer parte disso, né? E poder vivenciar. Porque, assim, antes era, pelo menos eu falando pra ele, é isso que te digo, Leozinho. Aí agora, tipo, agora o jogo virou. Ora, o mundo dá voltas, não é mesmo? É isso. É muito bom mesmo poder trocar essas experiências, assim, E comigo aconteceu isso também, dele. Que ele veio e falou, Isa... Posso falar com você? Ele veio meio com medo, assim. Eu falei, pode, Léo, o que aconteceu? Ele, Fly. É que eu tava falando com Deus, ele pediu pra eu falar um negócio pra você, mas eu não tenho certeza. Eu falei, fala. Pode falar. Se Deus mandou falar, pode falar. Eu falei, manda. Aí ele pegou e começou a falar as coisas. Aí ele tava com o caderninho, ele virou sua página pra mim. Com medo, assim. Deus mandou falar isso. Lê isso aqui, por favor. Aí ele, faz sentido? Aí eu, meu Deus, faz muito sentido. Ele fez isso comigo, ele deu o caderninho e ele falou assim, pra você, é isso aqui, ó. Era... Não, maravilhoso, eram 4 páginas, é uma pra cada pessoa. Foi uma... Ele falou assim, o meu era acho que era 2 Samuel 16, 17, alguma coisa assim, era a história de Davi e Saul. E ele falou assim, pra você, lê isso aqui. Aí ele falou uma frase que literalmente, tipo, era algo que Deus tinha me falado. Exatamente a mesma frase, eu fiquei assim, não. Meu Deus. Não acredito. Deus é bom o tempo todo. Era exatamente isso que eu precisava ouvir. Cara, foi muito louco. Foi mesmo. Foi muito bom. Eu adoro ver o quanto que Deus tá agindo. E eu sei que Deus vai alcançar muitas mais pessoas, sabe? Sim, eu sinto o nosso grupinho assim, ele vai aumentando. Isso é muito legal. Sim. Porque cada hora vai chegando alguém. E é muito louco, porque assim, vai chegando pessoas novas. E uma marca que eu vejo muito na Remy, que todo mundo é muita gente, mas, sabe, 90% chega, tem um background religioso. Sim, real. Isso é muito louco, assim, todo mundo tem alguma experiência, cara, já ontem viveu. Aconteceu uma coisa muito legal, que a gente tava a gente deixou jogar, tem sinuca lá, né? A gente deixou jogar sinuca. É verdade, a gente tem uma mesa de sinuca. E pra mim foi um dia muito legal. Sim. Tipo, o nosso momento foi muito incrível, porque a gente botou vários louvores das antigas. Tipo, hinos harpa, entendeu? Harpa e Hillsong, vibes antigas, né? Isso, só as antigas. E foi muito legal, porque vinham outras pessoas que não fazem ainda parte da célula e chegavam cantando as músicas. Isso que eu fiquei mais feliz. Porque assim, eu não falei nada, mas eu fiquei, meu Deus. Porque tipo, que da hora isso. Pra mim, no começo, a gente começou com Amazing Grace. This is amazing. E aí, a gente empolgou, colocou vários louvores. E aí... Aline Barros. Aos olhos do Pai. E aí... Vinha e descia um e sentava. E tipo, eu vi eles cantando. Aí vinha outra pessoa, cantava também. Aí chegou alguém e falou assim, dá pra ouvir vocês lá de cima. E eu falei, yes! É isso. Tipo, por dentro, falava, não, gente, desculpa. Não era intenção atrapalhar vocês. Por dentro, eu falo, Deus vai pegar todo mundo. É tipo isso. Desculpa se eu atrapalhei alguém, mas já era tipo 8 horas da noite. Então. Já era tarde. Vocês não deviam estar trabalhando mais, era sexta-feira. Já tinha sexta. Mas aí eu fico... E é legal, porque... E aí começa, não, coloca tal música. Pessoas que não fazem parte, assim, do... Da célula em si, mas ela fala, nossa, eu queria ouvir tal música. E eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal também. É muito legal. E aí tem muito a ver isso que você falou do background, de todo mundo ali ter pelo menos alguma... Teve um contato. Tipo, tem alguma Hoje eu vejo muito a marca de resgate. Nossa. Pra mim, Deus foi muito claro comigo que eu tenho que ter... Tipo, eu tenho que ajudar... Tipo, o meu trabalho é resgatar essas ovelhinhas. Sim. Porque eu fui resgatada, eu fui curada. Deus me resgatou, me limpou, me transformou. E eu preciso fazer isso pra outras pessoas. E eu sinto que cada um de nós... Tipo, se for pegar, sei lá, nós 3, por exemplo... eu, você e o João. Cada um tem uma forma diferente, muito específica. Né? Eu ia falar de approach. Atrair de approach. Eu tava pensando... Eu falei, meu Deus, como fala em português. Desculpa. O nosso método de approach é diferente mesmo. E, tipo, se complementa, entendeu? Porque o João é, tipo... Evangelismo total. E falando em línguas e derrubando a galera e fazendo coisas assim. Eu já sou mais... Você já é mais do tipo...
de conselhos. De acolhimento. Isso, de conselhos e tal. E eu já sou mais do tipo, você veio de igreja assim e você tá machucado? Calma, eu também. Vamos tratar isso junto. Vamos tratar isso juntos. Tipo, eu já fui o que apontou o dedo e eu já fui o que foi apontado. Eu sei como é. São Paulo. Exato, é isso. E aí, tipo, acho que cada um, assim, tem um... Deus colocou a gente junto por uma razão, sabe? Sim. Tipo, pessoas tão diferentes, mas buscando o mesmo propósito. A gente teve essa conversa em Itapema, lembra? Vamos contar, por favor. Esse dia de Itapema foi louco. Meu Deus. Caraca. Calma. Isso destravou uma memória aqui. Sim, eu não tava lembrando disso. A gente pode contar? Por favor. A gente pode contar. João, você já é a pessoa mais citada desse podcast João, e agora é só ladeira abaixo. Desculpa, mas assim, não vai ter como. Vamos contar. A gente foi, pra virada do ano, a gente foi juntos pra Itapema, Santa Catarina. E aí... Grande Sul. O Grande Sul é... Ah, isso é um absurdo. As pessoas têm que saber. Aqui, o pessoal que vai estar escutando do Sul aí, fica a dica. Eles acham que o Brasil é resumido em São Paulo, a Grande Bahia, que é tudo que fica pra cima, e Sul. Pra eles existem 3 estados e são esses, tá bom? É o nome que eles chamam. Oh, fly. Então, eu sou do Sul, eu não sou do Paraná. Não, você é de Pato Branco daí. Eu sou de Pato Branco daí, mas aí, nesse dia, a gente tinha ido pra lá. E eu nem lembro qual dia, não tinha sido o primeiro. Mas, tipo, no primeiro dia, o quarto era eu e você. E aí, chegou mais um pessoal, que eram irmãos a irmã da Bruninha. E aí, eles ficaram no nosso quarto e a gente trocou de quarto. Aí, a gente foi pro quarto que tinha eu, você e o João. Nesse dia em específico. E aí, nesse dia de madrugada, o João, ele vai odiar a gente. O João é sonâmbulo. O João é sonâmbulo. Assim. E aí, a gente tava dormindo, a gente tava na cama de casal e ele tava na cama do outro lado. E aí, 3 horas da manhã, não sei, não lembro, porque a gente nem olhou o horário, né? Não. Mas, tipo, de madrugada, assim, ele pegou e levantou da cama dele, deu um soco na janela e deu um grito, assim. E começou a orar em línguas. E aí, eu acho que quando ele bateu e deu o grito, assim, eu acho que ele acordou. A gente pode falar isso? Acho que sim. A gente já tá falando, né? Agora já era. Se não der, corta. Se não der, corta, E ele deu um soco e começou a orar em línguas, assim. E aí... Isso tinha sido antes do Confra, né? Então, eu não tinha experiência de alguém orando em línguas. E eu tava pensando isso, porque foi bem na época que, tipo, eu percebi que você era muito resistente a isso. E eu vi Deus, tipo, confrontando muito, né? Tipo, oração em línguas, Blade, eis que te digo. E atos provos, tipo assim, de olhar pra alguém e falar, não, Deus tá mandando te falar isso. Sim. Então, você tava sendo muito confrontada. Total. E aí, tipo, 3 horas da manhã, eu só olho pro lado, tipo, olho pra sua cara, assim, né? A gente acordaria assustada. E, tipo, você com o olho arregalado e o João orando em línguas de madrugada. E eu, tipo, segurando o risco. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu faço, Deus? Socorro, Deus. Socorro, Deus. E aí ele começou a muito orar em línguas, assim, e a gente não quis atrapalhar, porque a gente entendeu que ele tava orando em línguas. Só que tava pesado o clima, assim, tipo, tanto que ele falou depois que tinha sido Era uma opressão muito Era uma opressão pesada. muito forte que ele tava sentindo, e ele tava tendo que orar. E, tipo, ele orava em línguas e falava Jesus, Jesus, Jesus. E orava em línguas e falava Jesus, Jesus, Jesus. E aí a gente começou a orar, porque a gente viu que ele tava tendo uma luta espiritual ali, e a gente começou a orar também pra ajudar. E aí a gente começou a orar as duas e tal, e aí chegou uma hora que acalmou. Aí a hora que acalmou, cara, é muito louco, porque só um parênteses, né? Isso não tinha acontecido em nenhuma noite. Foi, tipo, à noite que os três ficaram no mesmo quarto. Os 3 ficaram no mesmo quarto que isso aconteceu. E nenhuma noite, nem antes, nem depois isso aconteceu. E aí, nessa noite em específico, aconteceu isso. E aí, a gente ficou conversando muito tempo. Acho que a gente mal dormiu essa noite. Conversando sobre isso, ele contando o que tinha acontecido. E aí, eu lembro que eu tive uma visão. É isso que eu quero que eu fale? Sim. Que eu tive uma visão e... Só um parênteses, isso não era muito comum pra você, né? Era zero comum. Tipo... Era zero comum. E aí, por isso até que eu relutei pra falar pra vocês. Que eu falei, cara, que viagem isso. Eu falei, nada a ver, só pela emoção do momento que isso tá acontecendo. E aí o Espírito Santo falando, fala, eu abre mostrei. A tua boca e fala. Eu te dei essa visão, fala. E aí eu, tá bom. Aí eu falei, gente, quero falar uma coisa. Aí, tipo, a gente, acho que foi hora que, tipo, a gente, não, vamos dormir agora. Aí deitou, aí você falou, gente, eu quero falar alguma coisa. Aí, tipo... Todo mundo levantou assim. Por favor, diga. É isso que te digo. É isso que te digo. Aí eu falei... Acabou de acontecer um negócio, assim, e eu lembro que eu falei pra vocês, eu tô lutando pra falar isso, porque vocês sabem como que eu sou. E aí eu peguei e falei pra vocês, o Espírito me deu uma visão agora que é assim, eram 3 pombas, e era uma pomba vindo de cada lugar, tipo, uma pomba de um lugar muito diferente. Detalhe, cada um de nós é de um lugar diferente.
E essa pomba, cada uma dessas pombas estava trazendo um alimento na boca. E elas estavam se unindo todas em um mesmo lugar. E nesse mesmo lugar tinham pombinhas pequenininhas, tipo, com a boquinha aberta, assim, querendo ser alimentadas. E eu lembro que eu falei isso pra eles. E aí, fala. E aí eu falei assim, Deus falou comigo que onde eu não consigo alcançar, vocês dois estavam alcançando e juntos. Falou naquele momento, né? Naquele momento eu falei assim, onde você não chega, os outros dois vão chegar e vocês vão alcançar juntos. Sim. Cara. É isso. E eu lembro que eu falei, e aí você falou isso, eu falei, caraca, então era mesmo. Era Espírito Santo, Tipo, não era era uma Espírito coisa Santo. que veio na minha cabeça. Foi muito o do João momento, também deu um testemunho e tal. E foi muito legal. Foi muito legal. Essas experiências que a gente tem, assim. Isso aconteceu na virada de ano, então assim, fazia 2 meses que a gente tava conversando. Pouquíssimo E desde tempo. então é testemunho atrás de testemunho. E é uma coisa que eu, como fui criada na igreja, sempre me perguntavam, qual é o seu testemunho? Sei lá, eu nasci na igreja, fui criada na igreja, eu me converti na igreja. Que momento que você se converteu? Eu não tenho dia. Assim, eu sempre me lembro, tipo, a minha lembrança é sempre na igreja, então assim, teve momentos em que eu me afastei, que eu fui muito machucada. Teve momentos que eu parei de ir na igreja até, durante a minha adolescência, assim, parei de buscar, fiz algumas coisas das quais, tipo, não me orgulho, etc. Sim. Porque eu acho que todo mundo passa por essa fase rebelde, né? Essa fase de, quer conhecer algumas coisas do mundo, etc. Mas aí, depois você volta, você tem esse quebranto. Mas, tipo assim, eu sempre tive na minha cabeça o entendimento de quem Deus é, do plano da salvação. Então, desde que eu me conheço por gente, é isso. Então, eu cotoquinha, assim, titiquinha na igreja, cantando, super desafinada. Aos olhos do Pai, porque eu cantava sempre aos olhos do Pai. Eu amava essa música. Eu também. Nossa. Diante do trono. Meu, playback, rapaz, era... Eu me trancava no quarto com o CD dos playback e fazia meu próprio show. Eu também. E sempre foi assim. Então, não tem um momento, né? Não tem um momento que assim, não, agora eu vou entregar... Tipo assim, minha vida sempre foi de Jesus. Sim. Teve alguns momentos a qual eu não ouvia ele, mas ele ainda estava me chamando. Sim. É difícil, porque eu sei qual que é o seu testemunho. Antes eu não tinha. Agora eu tenho tenho testemunho vários. de 1h30. Não, a gente pode falar sobre várias coisas, várias mesmo. Mas antes não tinha mesmo. E aí era uma coisa que eu ficava, caramba, tipo, Deus, eu não tenho testemunho. Porque o meu testemunho eu nasci na igreja, fui criada na igreja, fui líder de ministério, e isso aí, é quem eu sou. E é quem eu sou, entendeu? E, tipo, acabou aí. E não tinha mais. E aí, agora que eu tenho, tipo, realmente alguma coisa que eu posso falar. Hoje não, hoje eu tenho várias. Hoje eu tenho várias. 3 horas de testemunho. Meu Deus. Desde que eu mudei pra Vinhedo, a minha vida virou de cabeça pra baixo. E é testemunho atrás de testemunho. E eu gosto muito da frase, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço porque eu vejo a tua face, porque eu reconheço a tua voz. E, cara, isso é muito real. É muito real na minha vida. E eu busco muita realidade, porque eu vivi o formato da igreja toda a minha vida. Eu vivi as aparências da igreja por muito tempo. Eu vivi os julgamentos da igreja. E agora, Deus me trouxe a realidade. Falou, não, minha filha, o meu evangelho é isso aqui. Viver em espírito é isso aqui. As conexões são essas. Você pode ver as experiências. E as experiências. Porque, assim, a gente cresce achando que a experiência é só pra quem tá no púlpito, né? A gente acha que a experiência é só pra quem tá na Bíblia. Muitas também, vezes. Né? Tipo assim, não, mas a oração poderosa é a oração de pastor. Porque a gente cresce ouvindo isso, que nós, meros mortais, não somos nada, a gente não pode ter essas experiências. Tipo, ai, que absurdo. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu fico, meu... Minha fé é muito pequena. É tipo isso. Como assim? E aí você fica pensando... E eu achava que eu nunca ia viver essas experiências. Eu queria... Eu também. Meu pedido sempre foi, Deus, eu queria essas experiências. Mas eu não achava que eu era capaz. Não que eu acho que eu seja digna agora. Mas eu falei assim, Deus, eu sou tão pequena. Eu sou tão... Sei lá, errada e simples e nada demais. Por que você deixaria eu viver essas experiências? Mas Deus me deu tantas experiências, tantas. E foi pelo fato daquilo que a gente tava falando, de ter, tipo, entender que o Espírito Santo está com você. Exato. Que o mesmo Espírito que estava com Jesus está com você. É a mesma coisa, não é menos, não é diferente, é o mesmo Espírito. Não é, tipo, filho preferido. Não tem filho mais querido e filho menos querido. Sim. Qualquer pessoa que se posicionar no lugar onde Deus quer usar ela, e se ela tiver o coração voltado para Deus e se posicionar, Deus vai fazer. Tem eu tava refletindo sobre alguma coisa sobre Cronos e Kairos, né? Que Cronos é o nosso tempo cronológico, anos, etc. E Kairos é o tempo perfeito de Deus. E eu li algo que me marcou muito, que assim, quando a gente se posiciona no Cronos, onde Deus quer, a gente atrai o Kairos. Então, quando eu me coloco diante de Deus, falo assim, Deus, eu tô aqui, eis-me aqui, usa-me. Aí a gente atrai o favor de Deus, né? E ele fala assim, não, agora eu vou fazer tudo isso, porque... Ele quer fazer. Deus, ele quer fazer tantas coisas com a gente. Eu acho isso muito doido, porque é graça merecida total.
E Deus, ele quer fazer tanto. Ele tem tantas coisas, assim. Hoje eu vejo... Eu, Ana Carolina, tenho esse entendimento de que muitas das coisas da nossa vida, Deus já preparou. Sim. E a gente vai acessando aos poucos. Então, assim, Deus, ele tem um livro incrível pra gente. Tipo, a história da Ana Carolina é boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a história dela vai ter momentos de... lutas, etc. Porque Deus nunca falou que a gente não ia ter luta, mas Deus sempre prometeu a vitória. E muitas vezes a vitória é no campo de batalha. Então, assim, vai vir perrengue. Sim. Meu filho, se prepara, bota aí a armadura. Perfeito. Bota a armadura aí e vamos. Mas é isso, sabe? Deus tem essa história incrível preparada pra você. E se você se colocar à disposição dele, você vai viver essa história. Sim. E porque Deus, ele nunca desejou nada de ruim pros seus filhos. Porque a gente é filho. E o grande problema das pessoas é entender essa questão de filiação também, né? Hoje eu vejo quanto a questão mal resolvida de filiação atrasa as bênçãos de Deus. E eu falo isso por experiência própria também, porque a gente tem uma visão errada, porque muitas coisas na minha vida fluíram e romperam quando eu entendi que eu era filha de Deus, que eu tinha o Espírito, que eu podia acessar isso, que eu podia viver em Espírito. Então, assim, quando a gente não consegue... E é difícil mesmo. Eu vejo que é muito difícil você ter esse entendimento. E muitas pessoas passam anos, décadas sem entender de verdade. Sim. E quantas coisas são aceleradas na sua vida quando você entende mesmo? Nossa, sim. E Deus faz em 6 meses o que ele não fez em 23 anos. Caraca, bicho. Exatamente isso. E isso que você falou de filiação, pra mim também é muito, assim. De tipo... antes eu não entendia. Eu me relacionava com o Espírito Santo e com Jesus. E pai era como se estivesse distante, sabe? Eu já tenho meu pai aqui na terra. Tipo, difícil. E aí, pai, o Deus mesmo, o pai, era como se fosse um pouco mais distante, assim. Tipo, eu tenho que me relacionar com o Espírito Santo, para o Espírito Santo passar para Jesus passar para Deus. Era, não de forma... Tipo, não que eu falasse que fosse isso, mas era meio inconsciente, assim. E depois que eu entendi que da mesma forma que eu chego pro meu pai e falo, pai, preciso disso, eu posso chegar para o meu pai que tá no céu, que é dono de tudo, que tem tudo, e falar, pai, eu preciso de tal coisa. Não é tipo, pai, eu preciso disso daqui. Você pode me dar? Você pode me ajudar com isso? E ele vai ajudar porque ele é seu pai. Aí até tem um versículo da Bíblia falando de... Eu acho que tem em Mateus, mas enfim. Qual é o pai... pode falar. Vai. Qual é o pai que o filho pedindo um pão... Pedindo um pão vai te dar pedra. É isso. E eu tenho vivido muito isso porque... Eu até falei isso quando eu dei a célula... Acho que a última célula que eu dei, eu falei de oração, né? Que às vezes a pessoa acha do gênio da lâmpada ou que não pede nada, né? Sim. E assim, eu não vou pedir nada porque eu tenho um número limitado de pedidos. Então, se eu gastar meus pedidos agora, quando eu realmente precisar, Deus não vai me atender. Não vai ter mais. Tá errado, né? Porque não é assim que funciona. E aí, eu tenho, assim, tipo, provar e ver que o Senhor é bom. Porque, assim, às vezes... Eu tenho, assim, hoje eu tenho um relacionamento muito honesto com Deus, sabe? As orações, às vezes é tipo um bate-papo, falo, pai, tô sentindo isso, aconteceu tal coisa, e eu gostaria que isso se resolvesse, ou, tipo, eu gostaria que isso acontecesse com a minha vida, porque, às vezes, assim, a gente tem que pedir pra Deus, porque Deus conhece o nosso coração, mas a gente precisa expressar pra Ele o que a gente quer. Sim. Porque, até pela questão do livre-arbítrio, porque a gente não vai deixar, tipo, sabe, eu quero o melhor e eu não vou ser específica. Assim, não, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Se for da tua vontade, amém. Se não for, tira do meu coração. Então, assim, você vai caminhando e você vai entendendo muitas coisas no sentido expectativas. Expectativas versus realidade, né? Tipo, Deus, as minhas expectativas são essas. Mas se essas expectativas não estão alinhadas com o que o Senhor quer fazer pra mim, tira do meu coração. E Ele tira, de verdade. Sim. Só que, assim, se eu não deixar Deus tratar, eu vou ficar frustrada, porque isso não vai acontecer. E isso vira uma bola de neve. Aí eu fico frustrada. E aí eu desconto nas outras pessoas, porque elas não cumpriram com o que eu estava imaginando. Porque expectativa é sempre em relação a alguém, né? Sim. Ou alguma situação, minha expectativa é de acontecer tal coisa no trabalho, ou expectativa com tal amizade, E aí não acontece, você fecha a cara e tá irritado, e Deus não me ama, e Deus não me ouve minhas orações. Primeiro, pede não recebes, porque pede mal. E a pessoa, às vezes, ela não consegue entender que, tipo, pedir, pode ser que Deus não atenda porque não é aquilo que Ele quer. E Deus falou muito comigo ontem, assim, filha, se eu não te dei algo, é porque não era pra você. Às vezes você fica tão presa, tipo, porque Deus não me deu. Mas não era isso que eu tinha pra você. Ele é seu pai, ele sabe o que é melhor pra você. Ele sabe que é melhor, assim, eu vou te dar o que é bom. O que eu te der vai ser muito incrível, vai exceder todas as suas expectativas. Então, espera. Porque às vezes você tá pedindo algo, você tá, Deus, eu quero. E Ele não deu, por um motivo. Sim. É porque, assim, talvez eu não esteja vendo o meu próprio valor. Ele falou assim, filha, você tá se diminuindo tanto e achando que você merece só isso.
e eu quero te dar isso, eu quero te dar algo muito maior. Sim. Então eu não vou te dar. Pra gente não faz sentido, né? É, A gente não consegue nem entender. na nossa concepção humana não entende e fica birrento, né? Ai, porque Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. E ele tá tipo, minha filha, Eu sei tá vindo que é coisa melhor pra maior você. aí, tá vindo coisa melhor. Então, espera, aguarda. Então, assim, a gente tem sim que pedir, mas tem que também pedir com o entendimento de que deixar Deus tratar isso na gente. Porque a Tipo, intenção... o próprio Jesus, quando orava, falava: Deus, se possível, eu não quero morrer nessa cruz. Tipo, mas, contudo, seja feita a tua vontade. Se Jesus fazia essa oração, essa por que é a a minha gente oração vai fazer o sempre. contrário? Deus, se possível, faz isso. Mas se não for possível, for, tira de mim. Faz a Porque tua vontade. eu não quero ficar com expectativas frustradas. Sim. Cara, e aí uma frase que a pastora Karina fala assim, você não tá frustrada, você tá convicta. Então hoje eu policio muito a maneira como eu falo, porque eu acredito muito que as palavras, elas influenciam tudo que a gente vive, Com etc. certeza. Tipo assim, porque se eu só ficar pensando coisa ruim, eu vou atrair coisa ruim. Então, eu me policio demais com o que eu tô falando. Antes eu não via tanto problema nisso, mas hoje eu falo assim, se eu ficar só reclamando no meu trabalho, meu dia vai ser uma bosta. Então, eu tô convicta, eu vou ter um dia abençoado. Porque assim, tudo que a gente vai falando, a gente vai atraindo. Sim. É até bíblico, né? Das coisas que saem da nossa boca, enfim. De maldição e de bênção. Então, Exato. é exatamente isso. O que mais quer saber? Vai, manda dúvidas. Eu tenho uma pergunta só, que eu acho que ainda... Deixa eu ver, a gente terminou onde? A gente parou de contar todo o A gente rolê, parou em Itapema. O Compra, eu acho que... o Compra fechou. Depois, cada pessoa que vier aqui vai ter que contar o seu testemunho do Compra. Foi Todo incrível. mundo tem muita coisa pra falar. E depois do Compra, a gente viveu... Sei lá, faz um mês o Compra. Faz pouco tempo. Aí a gente já veio pra cá. E aí, no trabalho, esse mês foi uma loucura, né? Então... Foi. Pânico, causa e destruição. O foguete deu algumas rés. Sim. Fly. Real. Nossa, demais. Mas é isso. Aí tem uma pergunta que eu acho que... Esse é um assunto que, pra mim, ele é meio que... Pega pra mim e pra você, né? Ter a nossa fé questionada. Tá. Porque vou falar pela minha experiência... Quando passei por algumas situações, as pessoas questionaram muito. Tomar uma água. Tô nervosa. Que a galera, de forma geral, elas tendem a olhar para uma situação e questionar a tua fé. Tipo assim, se aconteceu tal problema, tá em pecado. Ou do tipo, se você tem alguma atitude, a pessoa, ela questiona muito. Agora ela se afastou. Tá em pecado, né, irmã? Tá em pecado, caiu, né? Vigia tuas veredas. Sim. E assim... É muito difícil, porque às vezes a pessoa tá sofrendo demais. Ela tá ali passando por um momento difícil, que ela não tá bem. E aí sempre tem uma galera pra ficar fazendo, tá em pecado, né? Não tá mais crendo. E a não pessoa tá só afasta a outra ainda mais. Ela questiona muito a tua fé. E questiona o teu caráter. Isso, cara, se você já tá numa situação difícil, tem alguém ali, ó, questionando tudo isso, é difícil demais. E não é fácil lidar, né? Então, assim, como que foi pra você e o que te ajudou a sair disso? Tá. Nossa, essa pergunta é pesada. Ela é. Eu acho que, assim, nessa pergunta que você fez, eu vejo duas pessoas. A primeira pessoa que tá apontando o dedo e depois a pessoa que tá recebendo o dedo apontado. Pra pessoa que tá apontando o dedo... Só para. Mateus 7. É isso. Mateus 7. Para de olhar o cisco no olho do seu irmão e começa a olhar a trave no seu próprio olho. Ponto final. É isso. Pra pessoa que tá com o olho, que tá sendo apontada, eu acho que você tem que se fazer tem que se fazer uma pergunta sobre a pergunta da pessoa. E aí você tem duas opções. Você tem que se perguntar se aquilo tá te machucando, que foi uma coisa que eu fiz. Aquilo me machuca? Se não, dane-se. Entendeu? Tipo, se a resposta é não, então beleza, tá tudo sob controle. É porque eu acredito que minha fé tá boa e tá tranquilo do jeito que tá. Não vai me atingir. Agora, se te atinge... E você sabe de situações específicas que isso aconteceu comigo, mas se te atinge é porque você mesmo tá com dúvida. Porque se você não acreditasse naquilo, aquilo não ia te abalar. Agora, se é isso, se tá te abalando, aí você tem que parar e refletir sobre e entregar isso pro Espírito Santo e levar para ele, pedindo ajuda mesmo, falando: Deus, isso aqui tá acontecendo comigo, essa situação aconteceu, isso aqui me machucou. Nesse exemplo específico que a gente tá falando, eu sei qual que você tá falando. Que quando aconteceu isso, foi um tempo depois, eu cheguei pra Deus e falei: Deus, aquilo que aconteceu lá atrás ainda tá me machucando. Que aconteceu, 2 meses atrás, ainda tá me machucando. O que eu posso fazer? Eu preciso entregar isso pra você e eu preciso pedir ajuda de alguma forma. E aí, o que aconteceu foi: faça jejum. E aí veio o jejum de 21 dias que eu fiz, que eu fiquei comendo só legumes, frutas e cereais. Eu fiz esse jejum. E aí, nesses 21 dias, o meu propósito era pedir
pela minha fé. Tanto que eu já tinha falado pra você disso, mas exatamente por isso. Que eu terminei o jejum, tipo, semana passada, mais ou menos. E foi exatamente sobre isso. Quando eu percebi que eu precisava tomar uma atitude com relação àquilo, porque eu vi que estava me machucando. Eu percebi que era porque... Se estava me machucando, era porque eu acreditava que aquilo era verdade em algum nível. E, de alguma forma, eu precisava fazer com que aquilo acabasse, sabe? E aí, o que eu fiz foi fazer esse jejum de 21 dias e todos os dias pedir para Jesus tirar isso do meu coração, me livrar desse sentimento e me mostrar quem ele é, me mostrar o Espírito Santo. E aí, todos os dias foi exatamente isso. Tipo, chegou no final dos 21 dias, eu tinha plena consciência. Tanto que hoje, se alguém falar isso pra mim, tipo... Não me afeta. Não me afeta, entendeu? Não me afeta nem um pouco, porque eu passei por todo esse período, nesses dias com Jesus, orando por isso todos os dias e buscando o Espírito Santo, pedindo por mais fé, e foi atendido, sabe? E tiveram algumas experiências também, enfim, durante esse tempo. Mas eu acho que se alguém fica uma dica, né? Tipo, se alguém tá passando por esse tipo de coisa, se pergunte primeiro, identifique se te incomoda ou não, e se te incomoda, tome uma atitude. E a atitude é buscar a Deus. Entregar pra ele isso e pedir a ajuda dele pra ele mesmo poder mandar a ajuda dos céus pra você, assim. Então, acho que é Concordo. Quando eu vivi isso também, né, a questão de ter sua fé questionada, seu caráter questionado, uma coisa que ficou muito clara pra mim foi que o justo não se justifica e que os meus frutos iam falar por mim. Então, assim, cara, você quer gritar, você quer falar assim, não, porque isso, você quer, tipo, dar 1000... Mas, assim, você não precisa. Se resolve com Deus, porque Deus, ele vai te honrar. Então, assim, se você... Óbvio que dói, tipo, ouvir algumas coisas e falar assim, nossa, as pessoas pensam isso de mim. Ninguém é de fé, então, assim, algumas coisas... Se te machucam é porque ela tá mal resolvida dentro de você, concordo plenamente. Sim. E a gente acaba... Porque a gente tem essa questão de baixa autoestima, auto-autoestima, etc. Então, dependendo do ponto onde você tá, algumas coisas pegam muito mais. Então, entenda o que tá doendo mesmo e entrega pra Deus. E isso foi muito que eu fiz assim, Deus, cara, estão me metralhando pesado e tá doendo. E não é fácil ver algumas coisas, mas eu não vou... Essa batalha, tipo assim, não é minha. Essa batalha é contigo. Porque eu vou fazer o que o Senhor tá mandando. E tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu tentei, tudo foi sempre buscando a vontade de Deus. Assim, por mais doida que ela fosse, que parecesse muito... Assim, até algumas coisas vão muito contra o que as pessoas acreditam, né? Sim. E aí eu falei, não, Deus, eu vou fazer o que o Senhor tá me pedindo. Porque só Deus sabe o quanto que eu orei, o que aconteceu no meu secreto, todas as coisas que foram ditas pra Deus, todas as coisas que me foram ditas por Deus. Então, assim, tudo que eu fiz foi sempre buscando o que Ele queria. A vontade dele. Né? E a princípio, assim, no momento é muito louco. As pessoas falam, nossa, né? Tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, E é sempre apontando o dedo e eu falei, Deus, a vontade de me defender é grande, mas eu não vou. De me defender e me afastar, né? Porque você, tipo assim, você quer falar todas as verdades e mandar a pessoa, não sei o quê. Mas eu falei, Deus, eu não vou fazer, sabe por quê? Porque eu vou fazer o que tu quer. E a hora que os meus frutos falarem por mim, beleza, eu vou ser justificada. Mas até chegar nesse ponto dói. E assim, foram muito... eu fiz um jejum também. Que pra mim, uma coisa que eu amo muito é doce. Nossa, cara. A hora que terminou meu jejum, eu abro um kit Kat assim. Com um pote de Nutella. E assim, pra mim, é um jejum que pesa bastante. Porque assim, e eu falo que eu não vou entregar pra Deus algo que não me custe nada. Então assim, em termos de jejum, eu lembro que em novembro, assim, eu fiquei... Eu acho que umas 3 semanas sem comer nada de doce. Pra mim, eu falei, não, Deus, porque tá doendo. Tá doendo demais. E eu vou te dar isso. E, cara, eu acho que eu nunca te falei isso, né? Não lembro se eu já te falei que esse primeiro jejum de novembro, assim... Foi essa mesma linha de pensamento. Que eu falei, Deus, tá doendo, eu não tô conseguindo. Você não tinha falado. E eu preciso entregar algo pra ti. E eu falei assim, eu vou te dar isso porque eu vou deixar você me tratar. E foi exatamente isso. E Deus me tratou. E vem tratando muitas coisas. Mas Caramba, que eu louco. não sabia que era isso. Eu também não sabia. Eu não tinha falado do meu pra você. Eu falei, vou terminar ele. Quando eu terminar, eu conto o que era. Exato. E o meu também foi isso. Nossa. Do tipo, tá doendo e eu vou deixar Deus tratar. E eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Eu preciso matar a minha carne. Porque a minha carne, ela tá... E Deus me fortificou em espírito. Caraca. Yay! Comigo foi muito assim. Bom, é isso. É isso. Ai, a gente Meu Deus! Fly. Desculpa, a gente perdeu metade já do pessoal há 40 minutos atrás. A gente se empolgou um pouquinho, mas foi... Talvez um pouquinho.
Tá tudo certo. E é isso. Queria te agradecer por ter topado isso. Não. Obrigada a você. Não, obrigada a você. E, cara, a gente tá aí caminhando sempre juntas. Sim. Todos os dias. E é isso, Deus é bom demais. Esse é só o começo. E espero que você volte mais vezes, porque a gente... E com muitos mais testemunhos. Por favor, sim. A gente vai fazer parte 1, parte 2, parte 3. Parte 57. Parte 57. Sempre que faltar alguém, coloca a Isadora. Joga ela ali no meio. Eu acho ótimo. Vai ser incrível. E aí, obrigada, Isa, por ter participado. E é isso. Quer falar alguma coisa? Quer deixar suas redes sociais? Ah, eu quero deixar... Eu vou deixar as redes sociais da RM. Quero colocar pra vocês esse vídeo do Compra Live. Quem puder assistir, quem quiser assistir, sim, eu vou postar nos meus stories depois. Show. Porque, cara, é muito bonitinho. Sim. E tem um pouquinho da nossa vida, né? É um vídeo pequeno. Muito pequenininho, assim. Mas que mostra muito como que é o nosso dia a dia. Eu achei incrível. É isso aí. Poste suas redes sociais, aí fale com... Isso aí. As minhas redes sociais... Arrasta pra cima, né? Arrasta. É @Isadora Justus, com U, tá bom? Não Justus. Pessoal da RM, meu e-mail tá errado. Fica a dica aí. E... eu não sei, posso falar da RM? Eu vou falar da RM bem rapidinho. Porque a gente fala muito sobre a RM aqui. E realmente é um lugar que a gente se sente muito acolhido, muito amado. E a gente sente um propósito mesmo. Trabalhar naquele lugar é um propósito, assim, que Deus colocou nas nossas vidas. Então, se você quer conhecer, quem sabe você seja de engenharia, não sei, entre no Instagram e procure @RM+projetos. Aí você vai conhecer um pouquinho da empresa. E a Isa, ela cuida de todo o marketing. Isso, todo o marketing de todas as redes sociais e B2B, enfim. E tem vários vídeos muito legais, vários memes, vários conteúdos de engenharia. Sim. Porque a engenharia faz muita parte do nossa rotina. Total. Nossa, total. O que juntou a gente de alguma forma foi a Essas mentes de engenharia, engenheiros se conectaram também pesadão. Nossa, sim. Mas é isso. É isso. Então, gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Se você permaneceu, você é um guerreiro. Espero que esse papo tenha edificado bastante a tua vida, que você tenha pegado alguns ensinamentos. Porque, assim, que a gente tá aqui é para mesmo trazer essa realidade para vocês. Então... Obrigada por quem ficou até aqui. Se você ainda não assistiu os outros episódios, por favor, assista, porque cada pessoa que passa aqui tem uma marca, tem uma voz. E, assim, o intuito desse podcast é realmente que todo mundo exerça a sua voz. Sim. E que todo mundo exerça... Porque a nossa voz, ela é muito poderosa. Então, não tenha medo de falar, não tenha medo de julgamento, não tenha de certo e errado, porque essa mesa, ela... Não só essa mesa, todas as mesas que a gente senta, tipo... É para você ter a liberdade e para você ter a humildade de passar seus conhecimentos, a humildade de receber conhecimentos. Então, faça parte disso. Seja edificado por isso, né? E tamo aí. Semana que vem teremos outro episódio. E depois teremos vários outros episódios. Aí pode sugerir temas. Se você ficar com dúvida, pode mandar mensagem para mim, para Isa, para quem vocês quiserem. Pode entrar em contato. E é isso. Obrigada e até a próxima. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Aos olhos do Pai, você é uma obra que Ele planejou com suas próprias mãos. Amiga, foi ótimo. Eu adorei. Eu poderia ficar por horas aqui falando.